Bem-vindos ao Podcast. Eu tô muito feliz de ter você com a gente em mais um episódio. E o episódio de hoje eu tenho certeza que vai trazer, gente, muitas reflexões para vocês, hein? Mas antes de apresentar nossas convidadas, eu quero que você se inscreva aqui no canal para ajudar a gente. Já dá aquele joinha aqui no vídeo e no final do episódio corre lá no nosso Instagram para apoiar o nosso projeto aqui, tá? E de um lado, ela que é mãe mentora de relacionamento, sexualidade e família. Do outro, ela que também é mãe empreendedora, cabeleireira, especializada em loiros e mega hair. Bem-vindas, Mônica Chaves e Becker Ludolf. Olha que chique, gente, esse episódio. Palmas! Tô muito feliz em receber vocês aqui, gente. Eu que agradeço a oportunidade. É uma honra, né, estar aqui e realmente estar aqui podendo transbordar na vida de tantas pessoas, de tantas famílias e trazer aqui o que a gente aprendeu enquanto vida, né, o que a gente vivencia no seu dia a dia, o que a gente pode estar colaborando aí com tantas pessoas, Que lindo, que tantas lindo. mulheres. É um prazer estar aqui, né, fazendo parte desse time de mulheres lindas e empoderadas, né. É um prazer, trazer aqui um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho do que a gente vive, né, e espero agregar um pouquinho na vida de cada uma e Com aprender certeza. muito com vocês também. Com certeza, aqui a gente tá para aprender uma com a outra, né? Com E assim, certeza. aqui a gente tem uma tradição no Podcast, que é o Defina-se em 3 palavras. Pode ser 2 ou 3, tá? Eu vou dar essa colher de chá aí para vocês. É um teste, né, na verdade, de autoconhecimento que a gente faz para ajudar não só a gente, as nossas convidadas, mas como quem tá em casa. Porque esse é um exercício muito difícil. Quando a pessoa fala quem é você ou qual palavra te define, todo mundo trava, né? Então é muito legal isso da gente fazer para incentivar as pessoas que estão em casa também a fazerem. E aí, quem começa? Eu posso começar. Eu sou verdadeira, corajosa e dinâmica. Adorei. E você, Becker? Vamos lá. Eu sou amorosa, eu sou muito amiga e eu sou persistente. Top, hein? Gostei. Os 3 também. Aham. Né? Se juntar, dá match, todo mundo, né? E olha, Beck, eu queria começar com você. Eu queria que você contasse um pouquinho de quem é você e em que momento você se apaixonou pelos cabelos, né? Vamos lá. Então, eu sou Becker Ludolf, né? Muito prazer a todos. A minha história com cabelo vem lá de trás, né? Acho que desde o meu nascimento. A minha mãe, ela entrou para a área de cabelo, para quem não sabe, somos eu e minha mãe, né? Proprietária do estúdio Ana Ludolf. E ela entrou para a área numa depressão pós-parto minha. Então, eu digo Nossa. que já começou lá atrás e eu não sabia. E eu nunca trabalhei. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a me apaixonar loucamente pelo cabelo e entrei de cabeça. Comecei a trabalhar, falei, olha, vou entrar, vou aproveitar aqui o segmento que já está, as portas já estão abertas para mim, né? E vou entrar com tudo. E aí comecei a trabalhar. Mas foi a minha grande virada de chave foi quando eu também fui mãe. Não, mas eu lembro que você falou que você não queria ser cabeleireira. Não queria. Eu falo cabeleireira, gente, só vê o negócio do cabeleireira, Leila. Eu me embolo toda pra falar. Não queria, gente. Isso é uma verdade, Carol. Nesse processo todo de crescimento, eu cresci dentro do salão de beleza. Cresci dentro do salão de beleza da minha mãe atuando. E eu sempre falei, olha, se você precisar de mim, eu te ajudo na parte administrativa, mas cabeleireira eu não quero ser. Não é a minha praia. E minha mãe sempre respeitou muito isso em mim. Então, eu fui para vários caminhos, né? Eu fui me formei em técnica de enfermagem, fui para a área da saúde com tudo. Comecei a faculdade de fisioterapia Nossa. e e aí, com tudo isso, fui indo e eu via que aquilo não me preenchia. E conforme eu ficava dentro do salão ali, só como espectadora, era um ambiente que eu gostava. Foi um ambiente que eu cresci, né? E aí, um belo dia eu falei, eu acho que eu vou parar de correr do que Deus me chamou para fazer. Sim. E aí eu resolvi me especializar, né? Ainda que eu tenha crescido ali, eu entendia que eu precisava buscar uma formação
E aí eu me especializei, busquei os melhores cursos, né? E me especializei e comecei a atuar na área. Mas isso foi só aos 18 anos. Eu cresci dentro do salão e, de fato, eu só Sim. entrei para a Você já área. tinha aquela essência, né, de olhar, de Exatamente. observar, mas era uma coisa que você não queria seguir. E quando você falou assim: "Eu quero isso pra minha vida", como foi, assim, a reação da sua mãe, né? Já que ela já estava meio conformada que você não ia querer, né? Isso. Eu acho que, na verdade, para ela foi uma grande surpresa, uma grata surpresa, né? Sim. Eu lembro que ela ficou muito feliz e ela sempre respeitou muito isso em mim. Olha, se você quer, se você não quer, eu te respeito. Mas ela sempre falou, você tem todo jeito. Aquilo, né? E aí, quando eu falei, olha, eu acho que eu não vou correr mais desse chamado. E aí ela ficou muito feliz, né? E foi Aham. quando a gente buscou realmente, eu busquei me especializar e não só entrar na área com o conhecimento a partir do dela. Então, eu me especializei e aí foi muito legal porque eu construí o meu conhecimento e aí agregado com o que ela já tinha, né? A vivência que ela tinha, nós crescemos muito, né? Uhum. Juntou o conhecimento dela, toda a experiência e know-how dela com, Sim. com O o- seu trazendo as as novidades novidades. também. E Exatamente. nada melhor do que estar em família, né? Ai, E Mônica, falando em família, eu vi no seu perfil um post que falava assim, olha, de professora a terapeuta familiar. Conta como isso aconteceu. Vamos lá. Eu acredito que na vida a gente tem sempre um pra quê, né? Pra que a gente Sim. vive tantas coisas na nossa vida? E eu realmente, desde pequena, passei por muitos desafios. Por exemplo, eu com 2 anos e meio fui diagnosticada com uma doença muito rara na minha perna, que eu fiquei no hospital de 2 anos e meio a 5 anos. 2 anos e meio a 5 anos, Que isso? fazendo 6 cirurgias. Aprendi a voltar a andar, porque, né, eu, com 2 anos e meio eu fiquei na cama, fui passando uma cirurgia atrás da outra na perna, então, Uhum. enfim, coisas que vão acontecendo. E aí, durante a minha vida inteira, tinham determinadas coisas que aconteciam que a gente ficava assim, poxa, por que eu tô passando por isso? Por que eu tô passando por isso? E eu, com 18 anos, 5 meses de namoro, eu engravidei. Nossa. Sim, e casei. E aí, gente, 2 adolescentes de 18 anos com um brinquedinho no colo, né? O que acontece? Uhum. Pode chegar só um pouquinho mais pra frente. Isso. Começou a dar ruim, claro, Sim. né? Mas eu sou uma pessoa, gente, que assim, eu bebo água, plantei bananeira, dei cambalhota, engravidei. Deu pra perceber, né? 5 meses de namoro, Sim. né? E aí, eu também depois tive a minha segunda filha nesse casamento. Esse casamento realmente tentei durante muito tempo, foram 9 anos de casamento, eu tentei, nós tentamos, enfim, mas ele chegou a um nível de ser muito tóxico mesmo, inclusive para os nossos filhos. Nossa. Então, eu comecei a ver como isso estava influenciando os meus filhos mais velhos. Uhum. Ok, decidi me divorciar, né? E aí, 3 anos depois, eu conheci o meu atual marido. Nesse relacionamento você ficou com quantos anos? Nesse Primeiro primeiro? casamento foram Isso. 9 anos. Nossa, então bastante tempo, né? Tentando, tá? tentou bastante. Quase 10, tá bom. Tá bom de tentar, né? Tem Enfim. uma hora que a gente percebe que assim, não está fazendo bem a ninguém, Sim. né? É Então, muito bom ter essa visão também, né? De cima, que tipo, olha, não tá, a gente tá tentando, mas exato. realmente. Mas vai, prossiga. E aí, beleza. 3 anos depois, conheci meu atual marido. Namoramos 5 anos pra casar. Aí já foi diferente. Pô, 5 anos, beleza, né? 5 anos, 5 meses, 5 anos, agora vai dar certo. Agora vai. Casei. O que eu falei pra vocês sobre a água? Engravida rápido. 1 mês de casada eu tava grávida. Meu Deus. Então, assim, 1 mês de casada, grávida, 2 adolescentes em casa, tentando ajustar. 2 pessoas, cada uma com a sua mochilinha, cada uma com a sua vida, tentando ajustar o casamento, né? Sim. Grávida, 2 adolescentes. O que começou a acontecer? Intriga, né? Atrito. Começou a dar ruim de novo. Né? Não da Sim. mesma forma, são pessoas totalmente diferentes, mas começou a dar ruim de novo. E aí, teve um determinado momento na minha vida que eu passei por um período de muita dor, que foi quando meus dois filhos mais velhos resolveram sair de casa. O com 18 foi fazer faculdade em outra cidade, e ela com 16 foi morar em Portugal. Isso, ele em junho e ela em julho do mesmo ano. Nossa.
E aí, naquele momento, eu falei assim, gente, não dá mais pra eu ficar me sentindo sozinha dessa forma, porque eu vivia nesse ciclo, né? De, assim, minha mãe trabalhava muito, meus pais se divorciaram, eu tinha 2 anos de idade, então minha mãe já era empresária naquela época, já era empreendedora, então imagina naquela época o quanto que ela tinha que trabalhar, então eu me sentia muito nesse ciclo de estou um pouco sozinha, estou um pouco desamparada, não é à toa que eu com 5 meses de namoro engravidei, né, que às vezes a gente... Tudo tem um histórico Tudo familiar tem um histórico também, né? familiar, exatamente aí que eu quero chegar, tudo tem um histórico familiar e como às vezes a gente está sempre dentro de ciclos. E aí, nesse momento que eles saíram, veio a síndrome do ninho vazio, né? Sim. Aí, o que a síndrome do ninho vazio faz com a gente? A gente fica com uma dor de sozinha enorme, né? Imagina. E aí, eu falei, gente, agora não dá. Agora sozinha, não dou mais conta, não dou mais... E aí, me aproximei de Deus. E aí, nesse momento que eu fui me aproximando mais de Deus, passei por um outro grande desafio, porque, mais uma vez, o ninho vazio me fez o quê? Beber água. Eu tava na beira da cambalhota e engravidei de novo. É nesse nível, tá, Bem gente? assim. Só que aí essa gestação foi interrompida logo no início. Então aí foi uma sequência, Foi sabe? mais uma perda, né? Uma perda muito forte pra mim. Eu falei, não, agora não dá. E aí, Deus foi onde a gente foi buscar realmente ajuda. Uhum. E Deus foi colocando pessoas na minha vida como instrumento dele mesmo. E aí eu comecei a passar pelo processo terapêutico da terapia sistêmica. Então eu vivi o milagre da terapia sistêmica que eu falo, né? E aí eu comecei a olhar pra mim e poder transbordar na minha família. Legal. Mas E você aí, fez sozinha? Você fez em família? Como é que foi eu na iniciei, época? eu iniciei na verdade. Na verdade, quem começou foi o meu filho mais novo. Porque ele começou a ter algumas questões comportamentais na escola. Aham. E aí, nisso, eu engravidei da minha filha mais nova. Porque, mais uma vez, né? A água tava abençoada Gente, nessa são casa, né? 4, tá? Aí eu grávida, né? Com a questão dos meus mais velhos já tinham saído de casa, tudo Sim. isso. Então, o meu filho mais novo começou a ter uma questão de comportamento. E aí, o que a gente faz? Põe a criança, né? Pra ela, vamos lá, vamos buscar alguém pra ajudar. Sim, E aí, sim. era terapeuta familiar sistêmica. E o terapeuta familiar sistêmico, ele não trabalha só com a criança. Ele vai puxando a família. Quando a gente percebeu, Tava todo mundo. já tava todo mundo. E já tava até mesmo assim, o de casal. Porque 99% das questões das crianças, gente, que a gente às vezes não para pra pensar, olha pro casal. Sim. Olha pro casal. E aí a gente começou a trabalhar enquanto casal. E aí depois eu fui fazendo também, na verdade, mais o meu individual. Porque eu comecei a perceber que quem tava naquele ciclo? Você tava Você. repetindo o mesmo padrão, né? Exato. E aí eu comecei a perceber o quanto que muitas vezes a gente está dentro de ciclos de comportamento, padrões de repetição de comportamento, e a gente não percebe. Eu falei, então na hora de eu trabalhar em mim. E aí quando a gente, né, o grande aprendizado da minha vida é quando a gente percebe que começa na gente. Tudo Sim, começa sim. na gente, Sim. né? Bom, e aí eu era professora, 21 anos, fui professora. Isso que eu ia te perguntar, nesse período aí todo, você já era professora, já Já, atuava, já 21 trabalhava anos fora? professora. 21 anos professora. E aí eu comecei assim, como eu tava vivendo aquilo, eu falei assim, gente, eu preciso transbordar mais, E eu via acontecendo, o caos acontecendo na família dos meus alunos, e eu como professora, eu só conseguia até o âmbito pedagógico, eu só conseguia até ali, né? Uhum. E aquilo ali tava assim, meu Deus, eu preciso ajudar mais, eu preciso ajudar mais. E aí eu realmente decidi transformar a minha dor em propósito. Pegar tudo isso que eu vivenciei. Falei, não, agora é a minha virada de chave. Uhum. É a virada que eu realmente vou... Aí me especializei como terapeuta sistêmica, Aham. né? Familiar sistêmica, para poder... Exatamente, é interessante que foi na terapia, no estudo, que eu comecei a especialização para relacionamento e sexualidade. Por quê? Eu percebi que essa era a forma mais efetiva de eu ajudar os meus alunos. Entendi. Cuidando Olha dos só, pais, gente. né? Foi assim, uma história toda. E é incrível, quando a gente é transformado, a gente quer transbordar nas pessoas. É assim, você não conseguia ficar quieta. Você olhava aquilo e você falava assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu conheci algo que me ajudou. Exato. Né? E hoje você quer passar para as pessoas e hoje você consegue, né, transformar milhares de famílias, graças a Deus. Assim. Graças a Deus. E eu não tinha falado, eu não tinha ouvido falar dessa terapia que você faz, a sistêmica, né, familiar, de relacionamento. Eu ficava assim, gente, o que é isso? O que é isso? Não parecia uma coisa assim de outro mundo. E é uma coisa que é necessário. E justamente as pessoas procuram muito quando tá no início, quando já tá o caos instaurado na família. Como é que é? Então, essa que é a questão. Muitas pessoas
só procuro no momento que o leite já foi derramado, Uhum. né? Com muita dor. Freud já dizia, né, gente, que na verdade a pessoa ela só busca se movimentar quando a dor da onde ela está é maior do que a dor da mudança. Forte, Né? hein? Real. Forte e muito real, né? Porque, na verdade, o que acontece? O nosso cérebro, ele põe assim, o que é novo, ele põe assim, perigo. Aham. E como para você ter resultados diferentes do que você está vivendo, você tem que começar a ter comportamentos, atitudes diferentes, isso é novo. Sim. Como muitas vezes, durante a nossa vida inteira, a gente está dentro de padrões de repetição, como eu estava e não percebia, né? Uhum. Ou a gente está, muitas vezes, agindo conforme a gente aprendeu, Sim. como disseram pra gente que a gente tinha que ser, Como é o certo, como é o errado. como é o certo e como é o errado, e que muitas vezes isso não tá trazendo pra gente bons resultados. Pra gente ter essa mudança de comportamento, de fato, a gente só consegue com recursos emocionais. Fato. Não dá pra alguém chegar pra você e falar assim, então tá bom, isso aqui você tá fazendo errado, então agora, a partir de agora, você vai fazer diferente, você vai fazer assim. Só muda, Você só, consegue? só Não. decretar a mudança ali, né? E Não. não flui. Só que você sair da sua zona de conforto dói, porque pro seu cérebro é novidade igual a perigo. Ele quer que a gente fique lá quietinha, né? Que não arrisque. Exato, Justamente. né? Porque é novo. Ele, na verdade, ele acaba desprendendo dele maior energia. Eu ouvi falar uma vez que o nosso cérebro ele é preguiçoso. Preguiçoso. Exato. Preguiçoso. Então, assim, quando você quer fazer alguma coisa nova, às vezes dá tudo errado, você fica doente, você acorda no dia com a fadiga, porque o cérebro quer que você fique ali, deitadinha, Quer te fazendo o que manter você numa faz zona de todo dia. conforto, né? Numa zona Ele não de precisa conforto. trabalhar, gerar ali vários hormônios. Não, deixa ela Sim, quietinha. gente, é incrível, né? Quando a gente começa a estudar sobre o assunto, a pesquisar, a gente fica assim, meu Deus do céu, como pode? E agora, falando em família, Berk, eu queria que você contasse um pouquinho o papel da sua família na sua construção como profissional também. Então, é incrível como, ouvindo a Mônica falar, como é algo que se repete, né, em todas as famílias. Normalmente, algo que te traz dor, ali por trás daquilo, a gente encontra o nosso propósito. O para que a gente está aqui? Para que a gente veio nesse mundo? Não foi à toa, né? E comigo aconteceu muito parecido. Porque eu sempre quis ser mãe, né? Eu tenho um valor, família para mim é um pilar que tem um valor inegociável, né? Pela minha família de base, né? Eu fui muito cercada da minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão ali. Eu cresci num lar muito estruturado, né? É óbvio, com as suas peculiaridades naturais que todo lar tem, mas muito estruturado. E aí eu construí a minha família, né? Diferente da Mônica, eu tenho um relacionamento, o meu marido, eu comecei a namorar o meu marido aos 13 anos. E estou com ele até hoje. E a gente é muito feliz. E a gente desejou, planejou a vinda do primeiro filho, do Theo, né? Que eu só tenho primeiro filho, olha eu aqui. Só tenho o Theo. Né? Não, eu só tenho. Olha a água aí, olha a água. Olha a água, para não trocar aqui, né? E a gente foi muito bem planejado. Eu sempre tive o desejo de ser mãe, né? E quando o Theo chegou, veio junto com ele aquela sensação de plenitude, né? Nada mais me faltava no mundo. Ele era tudo que eu precisava. E aí vivi aquele primeiro momento ali, né? Com o Theo e vendo. É bem trabalhoso, né? Sim. E é o que eu sempre falo. A maternidade, hoje em dia, a gente percebe muito que veio aquele coisa de, não vamos romantizar a maternidade. E eu super concordo. Mas eu acho que a gente foi para um extremo também, que a maternidade virou só o peso. Sim, e eu não gosto de olhar por esse ângulo. De fato, não é nada romântico, mas também não é um peso. Não precisa ser um peso, Sim. né? E aí eu desenvolvi ali aquele meu puerpério, né? Aquele período, e foi muito gostoso, muito prazeroso e muito desafiador. E dentre eles, um dos maiores desafios era eu entender, porque na minha cabeça não podia existir a mulher, a Becker mãe, e a Becker empresária, a Becker que trabalha fora, que tem uma carga horária de trabalho. Na minha cabeça, quando o Theo chegou e eu precisava atender todas aquelas demandas dele, né?
não existia a possibilidade das duas pessoas Aham. coexistirem. E eu teria que escolher entre uma e outra, Sim. né? E foi uma dor muito grande, porque estava ali o meu sonho e, por outro lado, estava ali a minha carreira, né? Algo que eu não queria abrir mão. E aí entra, como a Mônica falou, e na minha vida isso é muito real, foi quando eu busquei a Deus com todas as minhas forças e falei: Senhor, eu preciso de uma solução, não é possível. E ali, hoje é muito claro para mim que foi na maternidade, logo que o Theo nasceu, e todo esse período, né? O Theo tem 5 anos hoje, todo esse período onde eu descobri qual era o meu propósito, para que eu estava aqui, por que eu vim ao mundo, por que eu tinha esse sonho de ser mãe, e logo quando eu fui mãe, eu fui deparada com essa. Com essas essa duas, dúvida, com né? essa Esse dúvida, extremo. sabe? Com esses dois extremos. E aí eu entendi que, através do meu trabalho, né? Eu tenho um estúdio de beleza, eu poderia agregar na vida de tantas outras mulheres que passam, porque todas nós mulheres passamos por isso, né? E aí hoje a gente vê esse movimento de muitas mulheres que não querem ser mãe de jeito nenhum, porque às vezes olha a maternidade só com o peso que se está Com sendo. atrapalhar os sonhos, né? Exatamente. E lá no estúdio a gente levanta muito essa bandeira. Nós podemos ser mulheres fortes, empreendedoras. Nós podemos sim ir atrás dos nossos sonhos e continuar sendo mãe, continuar sendo mulher, né? Uhum. A gente pode sim preservar a nossa família. E é algo que, até no meio da beleza, né? Muitas cabeleireiras, se você for olhar, a maioria das cabeleireiras, elas não conseguem conciliar negócio e família. A maioria, infelizmente, passaram por vários divórcios e não conseguem, os filhos não conseguem estar ali. E foi algo que eu cresci nesse meio, né? A minha mãe conseguiu, então eu tive Uma vivência ali. isso, eu tive uma história de sucesso para Aham. me inspirar, né? De alguma forma. Então, hoje, o estúdio, ele, além de transformar vidas, que é algo que eu amo fazer, através da imagem mesmo, né? Porque a gente não vende serviço de cabelo. Eu falo que lá no estúdio a gente vende, o que a gente entrega é um reencontro com a sua identidade. Quantas mulheres passam por um dia inteiro de correria e faz isso, que a gente tem tantas demandas para atender e não se olham no espelho e não conseguem se conectar com elas mesmo. Às vezes o cabelo não tá legal e aí todo o resto é borrado e manchado, né? Você falou isso, eu até me lembrei de um episódio comigo. Assim que eu tive o Arthur, aí passou um pouquinho o período da pandemia, né? Porque ele nasceu na pandemia. Nasceu no dia 6 de março de 2020, no dia 12 ou 15 fechou tudo. Então, quando começou a liberar, eu lembro que eu fui ao shopping. Eu fui comprar uma roupa, porque meu corpo já não estava igual. Então, eu já não me senti... Já tinha perdido minha identidade, né? Eu falei assim, vou comprar uma outra roupa, vou comprar uma bermuda. Fiquei meio assim, sabe? Meio querendo me vestir como mãe. Até no outro episódio anterior eu falei sobre isso. Como a gente... Parece que a gente tem que mudar o nosso estilo pra gente ter cara de mãe. Exato. E eu lembro que eu estava lá no provador e eu fiquei me olhando no espelho. E eu fiquei assim, juro, eu fiquei um tempão assim me olhando, eu fiquei assim... Tentando se reencontrar, Quem né? sou eu? Né? E passa muito por esse período. E quando a gente tá no salão, quando acaba o nosso cabelo, a gente se olha assim. Até hoje, eu estava lá no salão, eu me olhei assim, eu falei assim, nossa. Aqui, período. Essa sou eu. E é um prazer, né? Essa sou eu. Sim. Forte, mulher forte, corajosa, pronta pra tudo. Depois que a gente é mãe, a gente tá pronta pra tudo, né? Exatamente. E até a Becker falou de um tema muito bom, que é a família de base, né? Essa base familiar. Eu queria que você, Mônica, explicasse um pouquinho nessa temática mesmo. Essa força que vem dos nossos pais, como ela contribui pro nosso profissional, pro nosso relacionamento, né? Futuro. Exato. Vamos lá. O que acontece? Na verdade, nós sofremos interferências transgeracionais. O que você é hoje, você provavelmente aprendeu com a sua mãe, aprendeu com o seu pai, que automaticamente eles aprenderam com os pais deles, que aprenderam com os pais deles, né? E aí você vai, aí a gente tem até uma ferramenta chamada genograma, que a gente faz, é muito interessante essa ferramenta, porque a gente faz exatamente, a gente vai desde os seus bisavós.
Ah, é? São as heranças, né? Que fala assim, as heranças que vai passando. Não é? E aí você vai vendo a característica, o relacionamento como foi, como cada um se comportava. E depois, às vezes, a gente percebe como é algo que um vai aprendendo com o outro, que vai aprendendo com o outro, que vai aprendendo com o outro. Então, por exemplo, você está falando aí sobre a força, né, que vai passando. Quando eu falei que eu vou falar sobre mim, para que Sim. cada um leve para sua realidade, né? Quando eu falei que eu precisei passar por isso, porque eu estava me encontrando com um comportamento que para mim não estava bom. Como eu falei para vocês, eu durante muito tempo, né, eu fui uma criança que minha mãe trabalhava muito, então eu tinha que aprender a me virar sozinha. Então aquilo na minha cabeça, se vira, faz, acontece. Não é à toa quando você me perguntou as minhas características, eu falei o quê? Corajosa, uma pessoa, né? Sim. Dinâmica. Porque, gente, foi o que eu aprendi a ser. Eu tive que aprender a ser assim. Agora, você imagina isso dentro de um relacionamento com uma outra pessoa, com adolescentes, né? Com filhos. E você... Parece general dentro de casa. Sempre dando ordem, sempre ativa, sempre... Dinamismo, coragem. Sim. A verdade, né? Porque é isso. Antes do meu processo, gente, eu era amiga ogra da galera total. Ah, sabe? é? Assim, eu beirava o sincericídio, assim. Sério? A verdade era algo que fluía. E, ó, Aí você nem sentia, né? não é? Mas é, porque assim, a gente... Foi a forma que eu aprendi. Só que a gente vai evoluindo, né? Graças a Deus, passamos pelos nossos processos terapêuticos e a gente vai Sim. aprendendo como e quando falar. E, consequentemente, me ajudou nos relacionamentos. Uhum. Mas vamos lá, por quê? Da onde que também vem isso e eu fui percebendo? A minha mãe já era empreendedora. Como é que vocês acham que era o perfil dela? Líder, ordem, tudo, né? Uhum. Faz e faz. A minha avó era uma mulher totalmente também, sempre do trabalho. A minha avó, ela parou de trabalhar aos 77 anos porque ela teve um pico de Alzheimer. E parou de trabalhar Obrigada, forçada, né? Aham. obrigada. E ela já não entendia muito bem por que ela estava parando de trabalhar. 77 anos. Então, a linha de mulheres da minha família era: as mulheres são aquelas trabalhadoras, fortes, corajosas, né? Ok, eu ainda sou corajosa, sou, até porque tá na minha essência, eu não posso perder a minha essência. Mas a gente tem que trabalhar com harmonia. Sim. É igual a verdade faz parte da minha essência? Sim, mas eu não preciso mais ser... Né? Não preciso ter sincericídio mais não, gente. A gente pode aprender a falar, gente brinca pode que aprender a se posicionar verdade com sabedoria. demais acaba beira ali um pouquinho a falta de educação. É. Se a gente Quem não fala tiver demais, cuidado, né? A gente vai e aí o outro recebe de uma Não, forma e tem esse daí, de quem é muito sincera mesmo, fala sem sentir. sem sentir. Só sai, né? Exato. Então, isso estava fazendo muito mal aos meus relacionamentos. Não só homem e mulher. Aos meus relacionamentos, até com os meus filhos. Uhum. E aí eu falava que eu tava sempre sozinha, mas também eu, né? Entendi. Você acabava afastando, né? Acabava afastando. Então, eu tive que exatamente trabalhar essa força que veio das gerações para hoje eu conseguir ser quem eu quero ser. Eu não sou mais a reprodução, vamos Sim. dizer, né? Uma reprodução do tipo de comportamento da minha avó que passou para minha mãe. Não, eu sou eu. Eu tenho a minha essência, eu tenho os meus valores, mas eu consigo trabalhar eles com harmonia, me posicionando com sabedoria, o que faz sentido para mim e o que não faz. Então, hoje eu sou a Mônica. Entendi. Então é bom a gente sempre olhar e a gente buscar trazer para nossa realidade as coisas boas, as coisas que valem a pena a gente trazer. Que E fazem não ser uma sentido. cópia fiel Isso. da outra pessoa, né? Você sabe que eu vivi isso? Eu com a minha mãe é a mesma coisa. Minha mãe é uma pessoa que sempre exatamente as mesmas características. E eu sempre, minha mãe sempre foi um modelo de sucesso para mim. E eu, com 22 anos, eu descobri que eu, na busca de ser ser uma reprodução fiel do que ela era, aquilo estava me fazendo mal. E aí eu brinco que eu tive um piripaque com 22 anos, nem sabia ainda o que era a vida e já estava... Mas por quê? Me gerou uma ansiedade muito grande, precisar não, porque era algo que só eu me cobrava, ser aquela mulher que eu admirava. E aí, quando eu consegui me reconectar com eu sou a Becker, eu não preciso ser exata, buscar essa harmonia, né? Do que faz sentido para mim.
ok, eu tenho muitas coisas parecidas, mas talvez num grau diferente em algumas coisas, com uma percepção diferente de outras. Aham. E aí a gente fica em paz, porque a gente pode ser quem a gente é. Né? Eu sou a Becky, Sim. ele tá tudo bem. E o engraçado é que essa cobrança vem da gente, né? Eu Sempre. também olho minha mãe como um espelho de mulher e por muitos anos eu falava assim, gente, por que eu não consigo? Por exemplo, minha mãe é maravilhosa, como minha mãe também tem um negócio, ela chega em casa, ela faz tudo em casa, ela é uma mulher, tipo, incansável. Mas hoje eu sei que ela cansa, mas antes eu não sabia que ela cansava. Mas eu vejo ela sempre muito ativa. Eu falava assim, gente, por que que eu não consigo? Tipo, eu chego em casa do trabalho, eu estou morta. Ela chega, faz tudo, e depois eu falei assim, eu não preciso. Eu sou eu tenho minhas características, eu tenho meus limites, e cada um tem o seu. Então é muito importante a gente olhar e se espelhar assim, se inspirar, mas lembrar que cada um tem sua essência. Becker, você falando, pode falar. Tem um outro lado também que é interessante. Tem pessoas que, por motivos diversos, não têm uma boa experiência com a mãe, ou com o pai também pode ser, tá, gente? E começam a falar assim, eu vou fazer totalmente diferente. Aí eu te faço uma pergunta. Se você pega e fala assim, eu vou fazer totalmente diferente de uma pessoa, você não tem aquela pessoa como referência? Sim. Então você está presa a essa pessoa da mesma forma. Você está presa numa raiz da mesma forma. Nossa, essa reflexão aí, hein? Bateu. Que Realmente. quando você fala, eu quero ser diferente, você não está sendo você. É. Então, eu quero ser a Mônica, eu quero ser a Carol, eu quero ser a Becker. Você não precisa ser diferente de ninguém. Porque você ainda pensa, como é que a pessoa faria pra eu fazer diferente? Então você tá sempre lá Você está enraizado. presa na raiz. Nossa, realmente. Ó, fica a dica aí, hein, gente. Ó, reflete aí em quem você tá se inspirando. E Becker, você falou que tá com seu esposo desde os 13 anos. Eu também, ó. Bateu aí. Eu queria que você falasse um pouquinho de como a maternidade chegou pra você. Você falou que sempre quis ser mãe. Mas fala um pouco sobre isso. Se foi algo planejado, se era algo que fazia sentido pra você no momento que você decidiu engravidar. Como é que foi? Então, foi algo muito planejado, né? Eu sempre tive medo. Eu queria muito, mas eu sempre tive aquele medinho de, meu Deus, será que eu vou dar conta de tudo isso? E aí o meu marido, ele chegou uma hora que ele falou, olha, a gente já se formou, já comprou apartamento, já viajamos, já fizemos tudo. Pelo amor de Deus, vamos ter um filho. E aí, naquele momento, eu falei, tá, então vamos deixar rolar, né? Não vou tentar, mas vamos deixar rolar. E aí, engravidei muito rápido. Eu resolvi engravidar num mês, no mês seguinte eu peguei o teste de positivo, com 5 semanas, eu falei, acho que eu engravidei no água mesmo dela dia. A já água, boa. viu? A água da fertilidade. A água da fertilidade. E aí, engravidei muito rápido. E foi uma bênção, porque eu digo que a gente se prepara para tudo na vida, né? A gente se prepara para um emprego, a gente se prepara para uma festa, a gente se prepara para. E o que eu vejo hoje muito na sociedade é que as pessoas acabam não se preparando para o casamento e não se preparando, consequentemente, para ter um filho, né? E comigo foi muito diferente. Eu namorei 11 anos, né, gente? Que é preparo maior do que esse. Então, a gente se preparou muito para o casamento. Foi algo muito bem pensado e a gente queria muito dar esse passo. A gente queria muito construir a nossa família juntos. E quando depois o Theo nasceu, a gente estava com 3 anos de casado. E foi realmente algo que a gente decidiu, a gente pediu muito a Deus. E aí o Senhor abençoou rápido. E eu me preparei muito para a maternidade. Né? Ah, conta um pouquinho disso. Então, durante a gravidez, eu me preparei muito, né? Eu lia tudo sobre Gente, que exemplo, né, gente? Lia tudo sobre criança, como é o choro, como é isso, como se comportar quando tiver mais velho, dizer não, porque também a gente acha que isso tudo pronto. Agora eu estou super preparada. Meu filho, isso que eu ia falar. A gente se prepara tanto. Quando meu filho nasceu, você é a melhor mãe do mundo e o meu filho vai ser um exemplo de criança, né? Vai dormir a noite toda. Só que não. Só que não. Mas eu acho importante. Quando a criança nasce, a gente percebe que nada está no nosso controle. E aí isso também foi um brinde da maternidade. Porque eu era muito controladora. Eu precisava de estar tudo muito pré-estabelecido para que eu conseguisse fluir bem nas coisas. E quando o Theo chegou, o Theo causou assim um rebuliço, né? E ali eu aprendi que nada mais estava 100% no meu controle. Eu aprendi a me reinventar.
eu aprendi a curtir todos os processos e tá tudo bem, não deu certo aqui, eu vou refazer aqui. Eu planejei que a criança ia dormir no quarto dele e depois não tive coragem, então tá tudo bem. Bota no carrinho. E eu lembro de um episódio que o meu filho Ah, ficou 3 meses sem dormir. Ele nasceu e ele não dormia à noite durante 3 meses. Ele sério? tirava sonos assim perdidos durante o dia. E com 3 meses depois, o meu marido é uma bênção na minha vida. E na maternidade ele sempre foi meu parceirão, sabe? É o que eu falo, ele não me ajudava. Até hoje, ele divide comigo o papel de criar e educar o nosso filho. Perfeito. E aí, mas eu sempre fui muito da regra. Não, criança não pode dormir com pai e mãe. Porque eu li isso a gravidez Aham. inteira. E aí, com 3 meses, ele falou: pelo amor de Deus, bota essa criança aqui no meio, porque a gente precisa dormir. É, E aí foi a primeira noite que a gente dormiu depois que o Theo nasceu. Então, a maternidade me trouxe isso, essa flexibilidade, esse entender que nem tudo vai sair da forma como eu planejei, nem tudo vai sair e vai sair exatamente como como tá escrito. está escrito. E tá tudo bem, a gente se reinventa e a gente se descobre nessa jornada. É o que falam, né? Tem muita teoria, mas cada um sabe o que é melhor pra sua família. Exatamente. Então foi melhor pra você botar ele na cama e tá tudo Exatamente. certo. Quem vai ficar com dor nas costas é você. Então, assim, até Exatamente. hoje o Arthur, de vez em quando, vai ficar lá no nosso meio, porque a gente precisa dormir, a gente precisa descansar desse descanso. Então, assim, a gente vê realmente, não tá funcionando desse jeito, vamos funcionar desse jeito e tá tudo certo, né? Aí, Mônica, eu queria falar um pouquinho disso também, de maternidade com você, porque nasceu o filho, mesmo que você estudou tudo e leu tudo, a mãe, como fica? Né? Falam muito sobre essa perda de identidade, como a gente estava falando. Essa é uma questão que chega muito pra você? Muito, muito. O que acontece? Muitas mulheres, quando se tornam mães, elas perdem o seu nome para ser mãe Mãe do fulano. Sim, mãe do Arthur. do Arthur. Carol, Carol, mãe do Arthur, né? É. Ah, tá. Então, o que acontece? Assim, me dá aquele potinho. Eu faço, né? Eu sempre, às vezes, exemplifico de uma forma para ver se vocês conseguem entender. Aham. Quando a gente é mãe, é colocado pra gente assim: agora você vai servir, você vai viver para o seu filho. Para o seu filho, você continua acumulando tudo que você já tinha que fazer, né? Sua casa, seu trabalho, seu marido, porque a gente não pode esquecer do nosso casamento, Uhum. né? E aí a gente vai lá e faz assim, ó. Dá um pouquinho pro filho. Vou tentar fazer, tá, gente? Dá um pouquinho pra casa, dá um pouquinho pro marido, vai dando, vai dando. O que tá acontecendo com esse copo aqui? Esvaziando. Eu não vou continuar muito, não, que eu tô fazendo cagadinha aqui. Não tem problema, não. Você tá esvaziando. Você tá se perdendo. Tá ou não tá? Tá, Sim. completamente. Você vai dando, não vai? Você tá se perdendo, tá ficando pesado, tá ficando cansativo. E aí você se perde, você se esvazia. Você perde a sua essência. Pela sua rotina, por um monte de coisa que você tem que dar conta. Entendi. E você esquece de você. Sim. Agora, quando você entende que você olhar pra você, sim, você é o seu cabeleireiro, sim, você tem o seu tempo com você mesma, sim, você tem um tempo gente, você parar e você botar uma música pra você, o seu tempo, e você se conhecer, investir em autoconhecimento, que é o que eu falo, né? Então você começa aí, ó. Quem sou eu? Quais são os meus valores? O que faz sentido pra mim? Né? E você vai pensando, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem. E aí você, vamos dizer que tô enchendo, não vou continuar não, tá? Aham. Por favor. Vou enchendo. O que vai acontecendo com essa taça aqui? Vai Vai voltando. voltando. Vai enchendo. Vai enchendo. Esse aqui sou eu, né? Sim. Ou as mães. Mães, né? E a gente vai se olhando, vai tendo seu... Tem uma hora que essa taça faz o quê? Transborda. Transborda. As pessoas, nosso filho, nossa casa, nosso trabalho, estão recebendo a gente? Sim. E muito Estão. melhor, né? E como é que a gente fica? Cheia. Incrível. Essa é a forma leve. Incrível. É exatamente esse É o estar processo bem que eu pra vivi. você. Olha, e falando até nesse processo de reconstrução agora, né? Você tinha contado pra gente que
o mega hair chegou na sua vida após o nascimento do seu filho. Exatamente. Mas ele antes já estava nos seus planos ou você nem pensava nisso? Nem pensava nisso. Foi exatamente, eu me vi ali na taça, se enchendo e transbordando. E quando eu digo que o meu propósito de vida está muito alinhado à maternidade, por isso que eu amo ser mãe. E porque se não fosse o Theo na minha vida, eu acho que eu jamais encontraria o meu propósito, né? Mas porque eu estava sensível, foi um momento onde eu estava mais a guarda estava baixa, eu estava vulnerável, e a gente fica, né, e é Fica, fica. natural. E o MHR ele chegou na minha vida exatamente nesse momento, né. O Theo nasceu, e aí, essas 2 pessoas, mãe e empreendedora E mulher, mulher, enfim. não iria existir juntas, na minha cabeça. E aí eu pedia muito eu pensava assim: "Eu quero voltar para o trabalho, mas eu não quero deixar ele. Como é que eu faço?" E aí foi um momento de muita busca com Deus. Por isso que eu digo que o mega hair na minha vida não foi realmente só colocar cabelo. Foi um presente que Deus me deu, que vai muito além de só colocar cabelo nas mulheres. Naquele momento em que eu estava ali totalmente voltada para o Theo, e todo mundo só olhava ele, só olhava ele, só olhava ele. A minha mãe chegava e ela olhava para mim, depois ela olhava para ele, Entendi. sabe. Ela olhava: Você não tá bem, você tá feliz?" Sim. Ela olhava primeiro para mim e não olhava e depois ela olhava para ele, né. Aham. E nesse processo, um dia ela chegou e chegou com um tic-tac de um aplique, né, de Aham. cabelo para mim. "Aqui, coloca isso." Eu falei: "Eu não quero." Porque naquele momento eu não estava, eu ainda não tinha me olhado no espelho de no Sim. eu ainda era eu deixei de ser a Becker e eu era só a mãe do Theo. Sim. E aí ela: "Coloca, coloca, coloca", e aí eu coloquei. Mas totalmente despretensiosamente, sem Aham. ai, que coisa chata, minha mãe cismou com isso. Aquela coisa de filho, E né. sempre um cabelo, Pois é, sempre a minha vida, gente, é meu propósito de Você é, falou vida. que ela foi botar o tic-tac no cabelo, né. é, não Exatamente. tem como E fugir. aí ela colocou. Quando ela colocou, eu me olhei no espelho de novo. E eu me reconheci, eu falei: "Nossa, olha quem apareceu aqui de Aham. novo." Oi! E eu me senti tão bem, eu me reconectei. Eu continuava sendo a mãe do Theo, mas eu me reconectei com a Becker, comigo. Eu me reconectei com a minha identidade. Uhum. E aí, a partir dali, eu comecei a buscar, né. E aí eu falei: "Nossa", e foi realmente um presente, porque antes eu nunca tinha pensado, e apesar de ser um mercado que cresce cada vez mais, eu Sim. não tinha pensado nisso antes. E aí eu comecei a buscar, me especializei, busquei os melhores do mercado, me especializei, porque eu precisava trazer para essas mães esse reencontro, para essa mulher que às vezes não é nem a maternidade que te tira essa tua identidade, que distorce essa sua imagem. Às vezes é o trabalho, às vezes N fatores, né, pode Sim. distorcer isso dentro da gente. E aí com o mega hair, essa transformação de alto impacto, Aham. eu percebia que essa mulher, ela quando eu virava o espelho, que ela se olhava ali, é algo que me emociona, porque é algo que eu vivo todos os dias. É uma emoção que eu vivo todos os dias. Sim. E eu vejo que às vezes chega aquela mulher que fala baixo, que nem olha, sabe? O olhar tá sempre baixo. E quando a gente coloca aquele cabelo, ela volta Floresce. poderosa, florescida, exatamente, É sabe. mesmo. Forte, empoderada, pronta para tudo. Ela tá pronta para tudo, ela não depende mais do que as pessoas como as pessoas veem ela, porque ela se reencontrou, Sim. entendeu. Então essa conexão que eu acho fantástico, por isso que eu sou apaixonada por estar dentro do salão, por viver essa experiência todos os dias com cada mulher. E aí, foi aí que eu descobri o pra quê, o meu propósito de vida. Nossa, E que eu linda essa amo. história. E assim, eu costumo sempre falar no meu Instagram que maternidade não é o fim,
é o início. É A o gente fica início de pensando tudo. que a gente vai perder os nossos sonhos, que a gente não vai conseguir mais fazer nada, porque as pessoas falam muito isso, né? Ah, não casa não, porque você vai perder sua liberdade. Não tem filho, porque você não vai poder fazer nada. E é totalmente ao contrário, gente. Fica mais prazeroso, mais cansativo, sim, ok. Mas você tem ali um serzinho independente de você, que te chama de mamãe, que te chama de papai, e que quer o seu amor. Só ele só quer E isso, que seu te dá amor. um novo sentido pra Te vida, te dá dá um de uma sentido. direção, o Isso. porquê, né? O Olha, porquê. eu já ouvi tantas histórias aqui no podcast e também no meu Instagram de mães que começaram a empreender depois da maternidade. Mães que se formaram na faculdade após a maternidade. Então, a construção do sonho existe ainda. Então, a gente não pode ter medo de ser mãe com medo de acabar a nossa vida. Não acaba, gente. É o início de Começa, né? tudo. Lá no estúdio nós somos 3, né? A minha mãe, eu, minha mãe e o Matheus, meu irmão, que é uma bênção também na minha vida. E eu falo muito para eles, às vezes a gente precisa fazer reunião, porque eu tô ali no operacional e eu também tô nos bastidores, né, na parte estratégica. E às vezes a gente conversa, precisa fazer reunião, e aí eu falo assim, gente, por que que eu não tive esse tino antes do Theo? Porque aí eu tinha Aham. todo o tempo do mundo. E aí Deus sempre fala comigo, é porque é Ele que te colocou nesse caminho. É Sim, a vidinha dele que deu direção e te abriu um novo horizonte, né? é verdade. Então é muito bom. A maternidade, ela nos dá o que eu falei com a Becker também, né? Ela nos dá um pra quê? Pra que que eu vou me manter neste caminho? Para que meu filho possa usufruir disso, disso, disso. Para quê? Eu acho que tudo na nossa vida tem que ter um para quê. O para quê nos move. Sim, Eu trabalho muito mais com verdade. para quê do que o porquê. O porquê já foi, Uhum. já aconteceu, a gente não consegue mudar o que já aconteceu. Agora, o que que a gente pode pensar para frente e aonde a gente quer chegar? O para quê nos dá nos norteia aonde a gente quer chegar e nos motiva para caminhar. Nossa! Como é que foi aquela frase de Freud que você falou no início? Vamos lá, é porque eu não sei exatamente, Aham, né, mas a essência da sim. frase, na verdade, né, a pessoa só busca mudança quando a dor da onde ela está é maior do que a dor dessa mudança. E até adaptando, né? A pessoa busca mudança quando a gente se vê. Tanto que a gente faz um monte de plano antes da maternidade, achando que vai dar conta de tudo. Quando o filho. Gente, é instantâneo, né? Na maternidade a gente já fala: quero mudar minha vida inteira, não vou voltar a trabalhar, né? A gente já pensa isso, que não vai voltar a trabalhar, que tem que mudar todos os planos. E vem justamente para isso, a gente tendo a cabeça de olhar, eu vou fazer. Não só. Gente, não é só pelos filhos, que a gente tá falando pelo filho, mas é pela gente, pela nossa família, pelo nosso legado também. O que a Exatamente. gente quer deixar no Exato. mundo, né? É qualquer pra quê, mas que tenha um significado pra você. Uhum, Isso, que causa uma transformação no outro também, né? sim. E, Mônica, queria te perguntar como dar conta da vida de mãe, esposa, mulher e as multifacetas que nós mulheres temos, né? Então, vamos lá, fácil não é, mas é possível, tá. Eu falo que, na verdade, muitas chegam lá para minha mentoria, né, porque eu sou mentora, que eu digo que mentora é muito mais do que uma terapeuta, porque a terapeuta sim, a terapeuta sistêmica é uma terapeuta ativa no processo, é uma terapeuta intervencionista, né, a terapia sistêmica é uma terapia breve, não é uma terapia ad eterna, é uma terapia que você vê resultados, é uma terapia de alto impacto que a gente fala, né, e por isso eu consegui botar num formato de mentoria. Incrível. Porque eu criei um método Chaves Notáveis, exatamente onde a gente passa por Sim. ferramentas sistêmicas de aprofundamento para exatamente se ver na raiz, olhar aquela raiz, tirar pela raiz, para aí sim a gente ir para mudança de mentalidade e mudança de comportamento com recursos emocionais, Nossa, realmente uma né. transformação total, né? Porque não é só mudar o comportamento, você tem que mudar o comportamento tendo o emocional para te manter naquela situação diferente da coisa, né. E o que que acontece? Gente, lei da física, toda ação existe uma Reação. reação. Quando você muda a sua ação inicial, o que acontece com a reação do outro? Muda Muda também. também. É sobre isso, né. Então vamos lá, você estava perguntando sobre a questão da gente dar conta disso tudo. A primeira ideia, não somos mulheres maravilhas. Na minha mentoria chega muita mulher com a síndrome de Mulher Maravilha que eu falo, né. E a gente começa a trabalhar exatamente da onde que vem essa raiz, do que eu tenho que dar conta de tudo, que eu tenho que fazer tudo.
Realmente um público que chega bastante hoje é muitas mulheres empreendedoras, empresárias, porque não é à toa que elas vão em busca do seu sonho, que elas têm esse perfil de correr atrás e tal. Só que perdem a harmonia. Gera um desgaste, né? Exatamente. Gera o que a gente falou aqui da taça. Sim. Um Esgotamento, né? O esgotamento, porque a pessoa vai dando e ela se perde ali. Então, primeiro, nunca esquecer de você. Você não tem o seu compromisso lá com o seu negócio, com a sua reunião, você não tem o seu compromisso de trabalho, quem trabalha, né, com o seu horário fixo, você vai ter também durante essa semana o seu tempo. Esse Que eu é o falo, difícil. eu falo, é o tempo de migo comigo mesmo. Eu tenho na minha agenda e é um tempo inegociável. Não é fácil? Não é fácil, porque às vezes a gente... Sim, a gente quer fazer, né? Mas eu penso assim, eu tenho que olhar isso como algo, como se fosse o meu trabalho, faz parte do meu trabalho. Sim, Até porque para eu transbordar, eu tenho que estar bem cheia. bem. Com a Eu tenho que mente também estar- um pouco vazia, um minuto, né? eu tenho que estar cheia. Eu tenho que estar cheia para poder transbordar. Então eu preciso, todas nós precisamos do nosso tempo de migo comigo mesma. Sim, perfeito. Gente, que seja meia hora, que seja 1 hora. Tá? E você escolhe o que faz sentido para você. Eu tô fazendo agora, tá? Fica até uma dica aqui também. Eu tô fazendo esse tempo toda semana, ou segunda ou terça. Boto o Arthur na escola e eu fico assim, sem fazer nada. Pelo menos 2 horas. Botei ele pra escola, volto pra casa, almoço, fico tranquila. Depois eu volto com super gás, gente. Eu ia falar isso, é muito interessante, porque isso faz bem pra gente, mas faz muito bem também pra quem tá à nossa volta, porque aí você tá cheia, você não tá Tá esgotada, estressada, irritada. entendeu? Acaba descontando. E aí esse tempo, para mim faz muito sentido, porque eu hoje, a atividade física, impressionante que eu me tornei essa pessoa. Como me faz bem. E antes era a primeira coisa que eu negociava. Não, a gente pode marcar nesse horário de manhã cedinho, porque. E aí Era hoje eu falo, descartável, né? olha, não, eu tô disponível a partir das 8, das 9, mas eu não negocio o meu. Agora aprendi, né? Comigo mesmo. Não negocio. Vai ficar na cabeça agora isso. Porque isso faz um bem enorme pra mim e faz um bem enorme pra minha família, né? E até Exato. para suas clientes, você consegue Pra estar minhas mais ali. clientes, pra tudo, né? pra tudo, Pra né? tudo. Você fica cheia e aí você transborda. Exato. E assim, por que eu chamo amigo comigo mesma? A gente põe assim, reunião com não sei quem. Né? Reunião com. Quando tá reunião com alguém, você põe alguém ali naquele lugar? Não. Agora você vai botar reunião comigo mesmo. Meu Deus, vai ficar na cabeça do inteiro isso aí agora. Mas por quê? Você tá ali. Sim. Então é um tempo inegociável. O seu tempo de casal é difícil, mas é importante. A gente tem que lembrar, gente, que o nosso casamento é o nosso primeiro filho. É a primeira conquista do casal. Verdade. Sim. Só que é um filho que não grita, que não chora, que não tá com fome, que não pede pra trocar a fralda, então facilmente ele é Não faz esquecido. birra. Fica cada um no seu cantinho, que todo mundo se resolve, né? Ah, ele é adulto, tá bom? Ele vai entender que eu tô cansada, ele vai. Só que não é sobre isso. O casamento é o primeiro filho do casal. É a primeira conquista, é a primeira construção do casal. E é um filho que fica ali caladinho, mas quando dá ruim, dá um ruim muito Quando feio. faz barulho de verdade. Quando fica caladinho, que vem um problema também, né? Exato, porque a gente diz que, na verdade, sistemicamente falando, quando um casal simplesmente não tem ranhuras, não briga, não tem ajuste, gente. É um casal que, na verdade, um dos dois desistiu de ajustar. Um dos dois desistiu do relacionamento. E isso é muito sério. O que é um relacionamento? 50% um, 50% o outro. Cada um com a sua mochila, cada um com a sua vivência, cada um com a sua história de vida, cada um que aprendeu tentando funcionar. Sim. Então, as ranhuras vão existir eternamente, porque estamos todos em desenvolvimento, né? É uma construção, né? Não tem como construir sem fazer bagunça, vamos dizer assim. Exatamente. E a grande questão é, quando você chega a um nível de relacionamento mais maduro, as ranhuras não viram aquela bola de neve. Sim. Tem as coisas... Vamos ajustar aqui? Tem. Vai ter. Só que você não deixa intensificar e virar uma bola de neve. Essa que é a grande diferença. Uhum. Mas quando você tem o seu tempo de casal, é um tempo de você estar cuidando desse filho, você está alimentando, você está nutrindo aquilo ali, e que, na verdade, é pelo casamento que o filho nasce. Uhum. É isso aí. Quando transborda também, né? Quando transborda também. É isso. E aí, juntando tudo isso, esse autoconhecimento, esse ter um tempo para você,
dividir as tarefas, a gente consegue dar conta da maioria das coisas. Eu tenho uma ferramenta chamada tríade do tempo. Não dá pra, né? Claro que não Aham. dá para fazer aqui, mas é uma ferramenta onde a gente consegue detectar como a gente está organizando o nosso tempo. Nós temos, normalmente as nossas tarefas, elas são divididas em urgentes, circunstanciais e importantes. As circunstanciais são aquelas tarefas que a gente faz. Sabe aquela tarefa que você não chega a lugar nenhum, mas que você tem que estar sempre fazendo? Exemplo, Sim, lavar louça. sim. Você vai lavar a louça, mas, cara, o que aquilo ali vai te trazer de resultado na vida? É, Tirar o só lixo, varrer uhum, casa. Tô dando um aham. exemplo. Esse é o tipo de tarefa circunstancial. A tarefa urgente é aquela, cara, que você tem que fazer assim, pra ontem, que você tem prazo pra entregar, pra você conseguir resolver alguma coisa, você tem, e ok. E as importantes são as tarefas que você tem que executar, que vão te trazer resultados de fato. O que na verdade é uma tarefa urgente? É uma tarefa importante que vai te trazer resultados de fato, mas que não foi feita a tempo. Então você tem que fazer no modo automático. Sabe aquela sensação que você está sempre apagando incêndio? É Uhum. a pessoa que está com muitas tarefas no modo urgente. Então, nessa ferramenta, você consegue detectar e perceber como é que a pessoa está gastando mais o seu tempo. Então, o ideal da vida seria que fosse 70% tarefas importantes, que são aquelas que a gente tem que fazer, que Aham, trazem Todo dia. resultado. Uhum. 20% as circunstanciais do nosso tempo, sim. de atividade, de tarefas, circunstanciais que são aquelas que a gente tem que fazer, porque tem que fazer mesmo, mas não levam a gente a lugar nenhum, mas a gente tem que fazer. E 10% é urgente. Perfeito. Tem uma regra que eu gosto muito de fazer, que eu aprendi até na internet, gente, que é a regrinha dos 10 minutos. Antes de você dormir, você tira 10 minutos para dar aquela geral. Só para tirar aquele copo do sofá, para você dar uma varridinha na casa, para quê? Para no dia seguinte você acordar e já ter reduzido essas tarefas. Porque Uhum. quando a gente deixa a louça da janta para o dia seguinte, você já acorda olhando para aquela louça e você quer limpar, você quer lavar a louça. Você não quer botar a tarefa, aquela reunião que você tinha para fazer ou aquele trabalho para fazer urgente. Você primeiro quer eliminar a tarefa de casa, que isso já é uma coisa até às vezes inconsciente da gente. E aí você perde tempo nisso, ao invés de perdendo uma coisa que traria mais frutos no momento para você. Então essa regrinha dos 10 minutos é batata, gente, funciona muito. E Becker, queria perguntar para você como foi conciliar a maternidade e a profissão? Como você conseguiu lidar com os dois? Então, é o que a gente estava conversando, Deixa a né. dica, hein? Quero dicas. Eu aprendi a olhar com bons olhos para a maternidade, né, entender que não é um peso, e entender que, eu consigo nós estávamos conversando, né, Mônica, e a Mônica usou uma palavra que eu vou levar para a vida, é ter harmonia, né. O meu trabalho, ele não atrapalha a minha vida familiar, a minha maternidade, mas a minha maternidade, ela também não pode atrapalhar a minha vida profissional. É um desafio diário, né. Mas, eu consigo de alguma forma, né, permear por esses 2 caminhos, ir lá na maternidade, curtir lá e voltar para cá, e aí a gente Uhum, vai fazendo esse zigue-zague, né. sim. E olhar com leveza para os 2 lados. Quando a gente faz o que a gente gosta, eu acho que isso fica mais fácil. Porque eu amo estar no salão e quando eu tô lá, eu não quero estar em casa, mas eu também amo estar na minha casa. E quando eu tô na minha casa, eu Sim. não quero estar no meu trabalho, E você voltou entendeu? muito cedo para o trabalho? Como é que foi? Você teve Voltei. que E aí, isso aí, quando o Theo nasceu, eu, voltei logo em seguida. Eu cumpri o tempo de resguardo, eu acho que era 45 dias, sim, né. sim. E aí 45 dias, 46 eu voltei. Voltei e voltei com o Theo. E aí, voltei com o Theo, já estava nesse processo de me descobrir como mega hair, né. O Theo ele foi até 1 ano de idade, ele ficou comigo no salão, trabalhando comigo Nossa, todos os dias, e foi um período muito desgastante, mas imagino. que me serviu muito para eu para me ir para mais um lado da minha vida, né. Eu vi o quanto era difícil, eu também não queria deixar ele, mas o quanto era difícil eu dar conta de tudo ao mesmo tempo, porque é muito difícil, muito desafiador. E aí e de lá para cá, né, eu digo que é um projeto que ele veio amadurecendo, e aí agora em primeira mão eu tô falando aqui, né, com a maternidade,
me veio entender que a minha profissão, ela me possibilitava, me manter trabalhando, me manter produzindo, mas eu não precisava largar o meu filho, o Sim. Theo. E aí, com isso, eu entendi que eu poderia transbordar isso na vida de outras mulheres. E aí agora, é um projeto que veio amadurecendo, e aí agora, transbordou e vai começar a fluir. A gente está lançando, a Academy Ludolf. É uma academia de cursos, onde a gente vai estar, profissionalizando essa mulher, essa mãe que precisa de algo, de uma profissão, onde ela não precisa largar totalmente o filho, né. Uhum. Porque um exemplo, no caso do Mega Hair, né, que é algo que é um dos nossos cursos chefe, né, de base, o Mega Hair, essa mulher, ela não precisa ser cabeleireira para fazer o curso de Mega Hair. O curso de Mega Hair é para essa mulher que talvez, tá numa transição de carreira, Que que não esteja tá perdida feliz, tá também. perdida ali, aquela mulher que para e fala assim: "Como, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei". E aí o Mega Hair tem toda essa parte desse encantamento, dessa transformação, dessa conexão, né, com a sua identidade, e tem a possibilidade dessa mulher que é mãe e que precisa gerar, ter faturamento, porque a gente está nesse mundo e a moeda de troca desse mundo é É. dinheiro, a gente precisa fazer dinheiro, né. E o Mega Hair é um trabalho de alta lucratividade, né, e que vai possibilitar essa mãe de trabalhar e ter mais tempo com o filho, que foi o que aconteceu na minha vida, entende? Foi a minha realidade. E aí, como eu creio que nada é por um acaso, todos os desafios que a gente passa na vida têm um propósito. Depois que eu aprendi isso, eu comecei, quando as coisas se levantam na minha frente, eu falo: "Tá bom, Deus, o que que eu posso aprender com isso? O que que o Senhor quer que eu aprenda com isso?". Porque Deus, ele não quer que a gente passe pelas nossos desafios, as nossas provações, só para nos causar dor. E Sim. normalmente, quando ele te faz passar por algo que te dói, é porque ele quer que você tenha autoridade para falar disso na vida de outras pessoas. Então, a Academy Ludolf, ela vem aí com esse propósito de transbordar, de formar novas profissionais, mulheres que precisam de um novo caminho, sabe, de uma Sim. luz. Nossa, um Como propósito foi para lindo, mim, né. né, eu quero que seja na vida de outras mulheres. Olha, gente, É. que propósito lindo. Para você que tá sentindo assim, se identificou, já começa a procurar, né. Já começa a procurar, porque, assim, é uma profissão linda, é uma profissão de transformação, e além de transformar você, a sua vida, da sua família, vai transformar outras mulheres também. Sim, Parabéns por sim. essa É. iniciativa. Obrigada. Nossa, fiquei muito feliz, eu quero participar, eu quero estar lá olhando assim, ó. E, Mônica, você falou sobre a síndrome da Mulher Maravilha. Ela é a mesma síndrome da mulher guerreira? Vamos lá. O que tem na sua mente quando você vê uma mulher guerreira? Vem aquela mulher que quer dar conta de tudo, que tem força, que tem garra e que faz tudo sozinha, A guerreira sangra, sobrecarregada. né? É, Tá sempre em guerra, né? sim, Ela tem paz? não, Ela tem leveza? não. O que vem na sua cabeça quando você pensa na Mulher Maravilha? A mesma coisa, aquela poderosa, com atitude, que comanda, Salvadora do mundo? salvadora, isso. Vamos lá. Mulher Maravilha, salvadora do mundo, faz tudo pelos outros. Ela tem filho? Não, Ela é casada? não. Você já viu a casa da Mulher Maravilha? É, né? Não. Não. A mulher guerreira tá sempre em guerra. Ela tá sempre sangrando. Ela tá sempre ali. São vertentes diferentes. Uma é a salvadora, que faz tudo pelos outros e esquece de si mesma, que é a Mulher Maravilha. Aham, E a mulher guerreira é aquela que tá sempre, vamos dizer que seja a Mônica antiga. entendi. Sempre E eu guerreando, com e tudo e eu com todos. costumo dizer que a mulher guerreira, eu falei: "Gente, não me chama mais de guerreira", já há um tempo atrás que eu falo: "Não Exato. me Eu não chama", gosto mais também desse porque a termo. mulher guerreira nem significa que ela vence a guerra, às vezes É, ela só se machuca. sim. É E sobrecarga, né? é a sobrecarga. Ela tá sempre sangrando, ela tá sempre Sim. esbaforida, ela tá pesada, ela não traz leveza.
Essa é a diferença. Mas as duas se perdem. As duas perdem a essência. E você acha, assim, que as mulheres se culpam muito, trazem no interior dela muita culpa, ou falando assim de relacionamento agora, no término do relacionamento, ou de não estar dando conta na criação dos filhos, e às vezes ela tá dando conta, mas se cobra achando que não tá. Como é que você ouve mais isso? Então, lembra a dinâmica da taça que eu fiz Sim. para vocês? Ela é baseada numa palavra, né? Mateus 22, 37 a 39, onde Jesus fala que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, é tão importante como o primeiro, é amar o próximo como A ti mesmo. a ti mesmo. A gente ouve muito amar o próximo. E essas mulheres com a síndrome da Mulher Maravilha ficam com isso. Eu tenho que amar o próximo, eu tenho que fazer pelo próximo, eu tenho que servir, eu tenho que servir, eu tenho que servir. E esquece do a ti mesmo. E aí eu fiz essa dinâmicazinha que eu faço é inspirada nisso, porque exatamente a grande sacada é quando você se enche, você não se perde, quando você olha para você. E aí sim, você consegue se posicionar perante o outro, até mesmo no momento de perda. Porque às vezes, a cada escolha na nossa vida é uma renúncia, ok? Então tem horas que você pode perder, mas é o perder para ganhar. Eu falo muito sobre o perder para ganhar. Então, a mulher que às vezes pode se sentir culpada por estar tendo um tempo de migo consigo mesma, estou aqui culpada, tomando um cafezinho, que tem uma louça para lavar, tem que fazer isso pro meu filho, tem que passar, sei lá. Gente, eu tô falando vários exemplos, tá? Mas a mulher que pode se sentir culpada por ter o seu tempo de migo comigo mesmo, ela tem que entender que é exatamente o perder para ganhar. Você tá perdendo algo, você tem que ser executora para se preencher, e depois, quando você for retomar as suas atividades, você já tá com a bateria mais recarregada para você poder transbordar com mais leveza. Entendi. Né? Até nos posicionamentos. Você tá um caos lá, né? No posicionamento do relacionamento. Tá um caos, tá acontecendo alguma coisa. Aí você vai lá, você vai botar mais lenha na fogueira? Se você vai botar mais lenha na fogueira, se o seu posicionamento foi um posicionamento mais incisivo, você vai botar mais lenha na fogueira. Agora, se o seu posicionamento for botar água na fervura, o que é água na fervura? Você fez alguma coisa quando você põe água na fervura? Você teve alguma atitude? Sim. Sim, você teve um posicionamento. Sim, você pegou e você botou a água na fervura. Quando você põe água na fervura, você tá tendo um posicionamento, mas é um posicionamento que vai abrandar. Só que muitas pessoas que têm a síndrome da Mulher Maravilha, ou a síndrome da guerreira, põe mais lenha na fogueira. Entendi. Elas não entendem que às vezes a gente pode perder Pra ganhar paz. para ganhar paz. Quer sempre a guerra. É. Quer sempre lutar. Quer sempre fazer. E às vezes, para ganhar paz, e trazendo para um relacionamento, né? Para ganhar paz, para ganhar um bom convívio dentro de casa, né? Eu prezo muito isso. Quando eu casei, foi um dos votos que eu fiz. O meu voto falava sobre isso. A minha casa, ela precisa ser um lugar de paz, onde eu e o meu marido, a gente tem prazer em retornar no final do dia. Porque, olha, quantas mulheres eu ouço dentro do salão, ai, não quero ir embora, não. Quero ir para qualquer lugar, menos para minha casa. Gente, isso é muito triste. Mas às vezes é esse posicionamento que a gente que ela não aprendeu a pôr água na fervura. Sim. E não lenha na fogueira. Chega né? em casa, já começa a brigar, já começa a reclamar. Eu acho que a reclamação é um dos maiores problemas, gente, no relacionamento. E aí tem o outro lado. Tem aquela pessoa que acha assim, tá bom, então já que eu não posso, eu vou engolir sapo. Que também não é sobre isso. Porque quando você engole sapo, você também tá, o quê? Né? Você tá se engolindo. Você tá se anulando. Sim. Você tá se perdendo no meio. Também não é sobre isso. É o posicionamento com sabedoria. E esse posicionamento com sabedoria, ele só vem com autoconhecimento. Perfeito. Fechamos esse primeiro ponto aqui, gente. Deixa eu falar agora um pouquinho sobre nossos patrocinadores. Eu queria começar com a Carolina Correia. Olha que lindo! Olha como tá, gente. Até mudou aqui, ó, o design, ó. Deixa eu falar pra vocês, gente. Além da colocação do leste, ela agora está com uma novidade. Ela que tem vários certificados nacionais e também internacionais. Agora ela está dando aula, né, mentoria para você que quer se tornar uma lash designer também.
Então, para você que quer começar uma nova profissão, gosta dessa área da beleza, mas não sabe por onde começar, tá perdida, quer fazer colocação de cílios, pode procurar a Carol, que ela já está abrindo vagas para essa nova turma dela, tá? E você também que quer só se embelezar, colocar cílios, que cílios é vida, É, né, gente? vida. A gente acorda pronta. Você pode seguir o Instagram da Carol, ó, _ Carolina com 2 L's, Correia Cílios, para vocês acompanharem também o trabalho dela, que ela é maravilhosa. Agora vamos falar do estúdio. Ana Ludolf. Gente, deixa eu mudar aqui. Olha só, quem está aqui? A dona e proprietária do estúdio, né? Eu não tenho nem o que falar. Eles que são donos do meu cabelo, gente, que eu não largo nunca mais, tá? Ó, tá anotado, não pode me abandonar, hein? E nada, Estaremos juntas. com certeza. E o que eu mais gosto, gente, que foi a primeira coisa que eles falaram pra mim quando eu cheguei lá no salão, é que eles abraçam as mães. Por quê? Quando a gente se torna mãe, como a gente tá falando aqui de maternidade, a primeira desculpa, assim, que a gente dá, que na verdade é um peso mesmo pra gente, eu não vou poder ir porque eu não tenho com quem deixar meu filho, não vou poder ir porque tô sozinha em casa, não dá tempo de me cuidar, não tenho tempo só pra mim. E lá você tá liberado, né, levar os Tá filhos. super liberado. O Ó, Theo gente. ficou lá até 1 ano, todos os dias. Agora ele vai só de vez em quando. Aí, gente, mas pode levar, elas já estão super acostumadas. É uma família que cresceu todo mundo junto desde a Todo mundo ali infância, né? dentro. E agora a Becker, nada melhor do que ela para falar um pouquinho das especialidades do salão, como funciona também. Então, nós somos um estúdio de beleza, né? Onde nós trabalhamos com todos os serviços de embelezamento de cabelo. Somos especialistas em corte, coloração, né? Mechas, loiras e mega hair, né? O mega hair foi algo a mais que trouxe um grande impacto para o estúdio. E é isso, espero vocês lá. É, com e olha as- só, até o final, na descrição aqui, eu vou empurrar aqui, ó, dar uma alfinetadinha para liberar um desconto aqui para vocês, ó. Oba, Quem vamos. estiver assistindo aqui o episódio até o final, vai ser liberado aí uma surpresa, né? Vamos. Ó, gente, nada combinado. Nada eu tô falando aqui combinado agora, mesmo. tá? Mas vai liberar, Mas vai liberar. vamos. Vai Vai, ser um né? prazer. Ó, show. Agora tem uma lembrancinha para dar para vocês, um presente aqui do Podcast. A Carol, ateliê da Carol personalizados. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Gente, Obrigada. a Carol Ateliê lindo. faz toda a papelaria personalizada para o seu evento. Não precisa ser Ai, que aniversário, pode ser lindo. aniversário, casamento, mêsversário. Todo mêsversário do Arthur que eu quis fazer todos os meses, né? Depois que ele fez 1 ano, foi engraçado que eu mandei mensagem pra Carol. Falei assim, pode fazer 1 ano em 1 mês? Que me deu um vazio de não fazer mais o mêsversário. E aí a gente sempre tá junta, desde o mêsversário dele, 1 ano, 2 anos, 3, 4 aninhos. E aqui no Podcast também não poderia ser diferente. Então, você que está fazendo o evento para sua empresa, ou um casamento, aniversário, quer fechar a papelaria que dá total diferença na mesa do bolo, né? Podem chamar a Carol Ateliê Personalizada, que tem desconto para você também, falando que assistiu aqui no podcast, tá? E agora vamos voltar. Vamos falar de propósito, né? Eu vi, Mônica, você falando em um vídeo que você transformou sua dor em propósito. Como foi isso? Você até falou um pouco no início, mas quando você viu que era realmente um propósito na sua vida aquilo? Algum caso de algum cliente seu? Conta um pouco sobre isso. Eu vi que era um propósito na minha vida quando eu vivenciei aquilo de fato e eu entendi o para que eu tinha vivenciado. Sim. Foi o que a Becker falou. Eu comecei assim, Deus, por que eu passei por tudo? Né? E aí eu fui tirando de cada coisa que eu vivi, eu fui tirando um aprendizado. Eu falei, com certeza esse aprendizado não pode ficar só para mim. Entendi. E eu vou falar, um dos grandes aprendizados que eu tive, e acho que foi ali que eu falei, eu tenho que fazer mais, foi exatamente essa gestação interrompida. Por quê? Uma mulher que era controladora, já tinha tido 3 filhos, né? Assim, a Mônica era a mãe dos 3 filhos, né? Aquela que bebia água, botava bananeira, engravidava, né? Era assim? Era bem fácil. Tudo Bem normal. fácil. E aí, os 2 filhos mais velhos saíram, eu engravidei e falei, beleza. Mas essa gravidez, gente, foi totalmente, assim, intencional. Eu cheguei a fazer teste de fertilidade e tal. Então, enfim. essa que foi a mais planejada que... A controladora tava ali nível hard, entendeu? E lembra que eu falei que quando meus filhos mais velhos foi quando eu me aproximei de Deus, eu já estava me aproximando de Deus ali, naquele momento. E aí eu achei que eu ia fazer na força do meu braço. Entendi. Que eu ia preencher aquele vazio na força do meu braço.
E aí foi ali que realmente Deus falou assim: opa, opa, opa. Quem tá no controle da sua vida? Ele sempre. E ali eu percebi, ele tá no controle da minha vida. E as coisas foram acontecendo. E aí, cada vez que acontecia alguma coisa, eu falava: eu tenho que fazer mais pelos outros, eu tenho que fazer mais. E eu, como professora, eu fui para uma área. As coisas foram se encaixando mesmo. Eu fui para uma área que era a área do contraturno. Então, nós, além de professoras, nós somos praticamente mães das crianças, porque as crianças chegavam na escola às 7h15 da Sim, manhã, máximo respeito aos professores, gente. passavam pela sala de aula e passavam a tarde comigo. Estudando, fazendo reforço. Então, ali, a gente não era só professora, era mãezona mesmo. As crianças passavam mais tempo comigo do que às vezes passavam com a mãe. Sim, sim. E eu vendo muita coisa acontecer e... E as crianças desabafam? Então, essa fase, eu tava com crianças de 10 a 14 anos. Pré-adolescente. Sim. Então já fala mais, né? Já dá pra fala ver também mais. pelo Não, já pelo fala mais. semblante. E muita coisa acontecendo, enfim. E aí eu falo assim, gente, eu preciso fazer mais. E eu só presa no âmbito pedagógico, só presa no âmbito pedagógico. Então, foi a hora que eu falei, cara, não dá mais. Aí eu conversei com meu marido, já estava me fazendo mal no sentido de eu não conseguir. Sim, Me transbordar. senti impotente Você tava mesmo. tão cheia, mas não saía do copo aqui em cima, né? Não Exatamente. transbordava. Eu lembro de uma fala com ele, que eu falava assim, eu estou me sentindo uma panela de pipoca com uma tampa em cima. Ah, sim. Bem isso. Sendo uma pipoca, sabe a pipoca ali? Já Era não assim que eu tinha tava me mais sentindo. espaço. Exatamente. E aí eu falei, não foi à toa que eu passei por isso tudo. E como eu já estava vivendo realmente o processo da terapia sistêmica comigo e com a minha família, eu falei, gente, é isso. E cada vez que eu passava por uma sessão, eu falava assim, gente, é sobre isso, é isso, né? E eu fui vendo quanto isso estava já influenciando nos meus filhos, até nos mais velhos, já cada um na sua vida, o meu posicionamento é totalmente diferente, Sim. né? Isso é até importante você ter falado, porque às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu não sei o que eu gosto, eu não quero fazer nada. Às vezes você está numa fase de escolher qual faculdade você quer fazer e você fica indecisa. E às vezes a gente encontra o nosso propósito na vida, Na vida. em outra profissão, em outro ambiente. Mudar a ambiência também faz parte, né? Às vezes Exato. você está num ambiente, numa roda de amigos que não te leva para frente, que não te incentiva a lutar, a vencer. Então isso vai te minando. Às vezes você só muda a ambiência, você já abre a sua visão, Exato. né? Isso acontece muito. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu comecei a viver a terapia sistêmica na minha vida e comecei a ver o quanto que eu poderia fazer pelos outros com a terapia sistêmica, né? E exatamente, sempre pensando, as pessoas acham que, na verdade, a terapia sistêmica familiar é só a família. Não! Você pode trabalhar o seu individual, porque aí você olha exatamente para os seus... Para quem é você, para os seus ciclos de comportamento, né, para que você se encontre a sua essência. Você pode trabalhar em casal, aí são ferramentas mais para casal mesmo, para nivelamento, a gente chama, né, tem umas ferramentas, nivelamento de mágoas, ajuste de expectativas, coisas para o casal, para os dois, e você também pode trabalhar em família. Como eu falei no nosso caso, a gente começou em família, aí eram ferramentas com criança, então eram ferramentas mais que nós participávamos. Que legal! E aí a criança botava ali o olhar dela na ferramenta, uma coisa mais lúdica. Nossa! Muito legal, muito legal. Muito muito bom. legal. E é importante E ser muito falado aqui. transformador, né? Muito transformador, porque vai da ótica da criança, da É. família. Então os pais sentem mais. Porque é diferente, os pais falarem e tal, você vai acreditar, mas a criança não mente. Tem isso Não. também. Exato. Becker, tem algum caso que você já passou com alguma cliente sua que você leva assim pra vida, sabe? Algo transformador, algo que te inspirou? Então, tem vários, né? São muitos anos de É. profissão. Mas um específico, eu não me vem assim exatamente à cabeça. Ou melhor, me vem, mas eu acho que não sei se convém, né, expor, porque eu teria que dar nomes. Não precisa dar Mas nome, é assim, fulana, fulana. eu acho que é sempre muito transformador. Eu, há pouco tempo atrás, né, só para eu vou falar aqui, eu acredito que ela não vai se incomodar, não vou dar nomes. Aham. Eu vivi uma experiência dentro do salão que foi, assim, impactante, foi incrível para mim.
Eu atendi uma cliente, ela não era minha cliente antes, e quando ela, entrou em contato com a gente, né, pelo telefone, né, pelo WhatsApp, eh, eu conversando com ela, como eu atendo todo mundo, eu sou muito comunicativa e eu sou uma pessoa eu sou muito amiga, eu sou muito carinhosa. Aham. Então é o meu jeito, às vezes a pessoa acha até que será que ela tá fingindo? Não, essa sou eu, então você vai me ver, assim, abraçando, beijando, Sim. e o meu jeito de falar sempre foi assim. E aí eu atendi ela, no WhatsApp, e de imediato ela já me veio, ela já me falou assim: "Olha", eu conversando com ela sobre cabelo, inclusive o mega hair, né, ela já me veio e falou assim: "Olha, eh, eu vou falar pra você já saber, porque eu sou garota de programa", Aham. assim, né. Tá. E aí eu virei e falei: "Tudo bem, olha, você vai ser muito bem-vinda no meu estúdio". E aí ela: "Ah, então tá bom", a gente desenrolou a conversa, né, Hã. e aí ela foi. Quando ela chegou no estúdio, eu a tratei como todo mundo, né, com Aham. muito carinho, que eu sou assim. Sim. Conversamos, brincamos e não sei o quê, e fiz a transformação dela. E foi uma super transformação, ficou lindo. E aí ela se emocionou, chorou, me abraçou, me agradeceu, mantivemos o contato e aí ela sumiu por um período. Beleza. Um dia eu indo viajar, fazer um curso fora, ela entrou em contato comigo. E aí ela entrou em contato comigo, ela falou: "Beck, eu estava sumida porque eu troquei o número, não". Conclusão, qual foi o que que ela queria? Ela: "Mas eu tô te ligando porque eu queria te contar uma coisa. Sim. Olha, aquele dia que eu passei aí no seu salão, foi um dia incrível pra mim, porque eu vi vocês tão linda, eu vi você tão linda falando da sua família", porque é algo que eu falo muito. Aham. Quem vai no salão sabe que é algo que eu divido muito, é o meu dia a dia com o Theo. Gente, o Theo tá aprontando, meu marido e é algo que é natural. E eu Sim. vi você falando tão linda da sua família, as suas funcionárias, vocês tão linda, mulheres decentes, mulheres que e eu saí daí, eu tomei uma decisão. Aí eu falei: "Sim", e eu estava no carro viajando. Aham. E aí ela falou assim: "Olha, eu resolvi". Quando eu olhei pra mim, eu olhei pra vocês, eu falei: eu posso viver dessa forma. Eu posso, ser assim também". E aí ela falou: "Eu saí daí, eu o que eu falo, a minha vida, eu não consigo falar da minha vida sem falar da presença de Deus e do amor e do carinho de Deus com a minha vida". Porque ele é fundamental, ele é tudo, né. Sim. É ele que move tudo na minha vida. E aí ela saiu, ela falou: "E eu saí daí com vontade de conhecer esse Deus que você vive". Ai, gente, não aguento. E eu não falei nada sobre a palavra com ela, eu só amei ela, né, que é o que Deus mandou a gente fazer, amar, né. E aí eu tô te ligando, porque eu queria te convidar para o meu batizado. Eu encontrei Jesus, Beck, ele me encontrou. E eu resolvi largar tudo e começar tudo de novo. E aquilo foi assim, foi impactante, foi transformador. Porque não foi eu que fiz isso, toda a honra e toda a glória é dele. Sim. Só que aí, num mundo que tá tão caótico, é importante você se levantar e falar que família é um princípio de Deus, tem valor. Porque as pessoas estão falando tudo o contrário e a gente está ficando calada, Sim. entende? Não, é bom, é um princípio de Deus. Ter uma vida alicerçada é muito bom, gente, porque você é pleno, É eh, pleno, é a esse feliz. vazio que a gente busca aí preencher no mundo, nunca vai preencher, porque esse vazio só Jesus pode preencher. Então foi, assim, transformador, foi impactante, foi assim, eh foi um carinho de Deus, foi Renovador. renovador, exatamente, foi Não, e graças a Deus que eu fiz essa pergunta, porque esse testemunho é lindo. é. Que bom que você falou, que bom que você falou. Eu tenho E certeza que ela, se estiver assistindo, vai estar feliz. vai, eu creio que sim, porque, e aí, esse dia,
foi como Deus falando pra mim assim: esse é o teu propósito. Foi pra isso que eu te dei um dom, tá? De mexer com cabelo, de embelezar mulheres. Foi pra isso que eu te criei. Você tá no lugar que eu quero que você esteja. Incrível. Entende? E você se posicionar no lugar onde Deus quer que você esteja, não é mais na força do seu braço. É. Minha mãe As sempre fala coisas isso são também. leves, É. porque flui. E você nem sabe E você falou que você nem precisou falar de igreja, de Deus. Não! E é o que todo mundo fala, gente. A palavra converte, mas o testemunho arrasta. Ah, exatamente. Então, o seu posicionamento, a sua família, a sua maneira, o seu modo de vestir, o seu modo de falar, já é um exemplo. Uhum. Então, o seu exemplo move montanhas, né? Que nem todo mundo fala, é muito clichê essa gente, mas é o Isso. certo. Não, é o certo. E hoje a gente tá numa sociedade que fala muito sobre amor, amor, amor. Mas eu acho que isso tá um pouco invertido. Porque amar é eu te respeitar, Sim. sabe? E o que ela fazia não dizia quem ela era. E ela chegou no meu estabelecimento e eu só amei ela como pessoa. Eu olhei para a pessoa dela e eu pude amar, entregar com amor o que ela foi buscar. E às vezes ela até te falou no WhatsApp antes de chegar, porque às vezes em outro ambiente ela era maltratada, julgada Pode ser sempre. julgada, porque Então ela já falou pra manter aquela exatamente. armadura, né? Exatamente, exatamente. E é fantástico. Eu Incrível. amo cada transformação. E tem muitas outras histórias. Se eu for parar para contar aqui, muitas Tipifica, outras né? E histórias. até falando assim de mudança, que ela teve uma transformação. Mônica, fala pra gente o poder de mudar, o poder de se olhar e pensar assim, sou eu. A autorresponsabilidade também, né? Exato. Eu acho que o grande poder de mudar e de olhar e falar sou eu está na leveza do ser. Você é com leveza. Quando você conhece o seu valor, quando você sabe quem você é, o que faz sentido para você, até porque a vida é feita de sentidos e às vezes o que faz sentido para você não faz sentido para mim, e tá tudo certo, Uhum. Sim. né? Mas você consegue se posicionar de uma forma mais assertiva. Porque eu chego para você assim, cara, olha, beleza, mas até aqui eu te ajudo, até aqui eu consigo. Mas depois daqui não vai dar não, vai ficar pesado para mim? Entendi. Coloquei Limitar. limite para Isso. você? Sim. Fui grosseira? Não. Não. de maneira Consegui nenhuma. mostrar para você que até onde é o meu limite? Sim. Só que você só consegue fazer isso quando você conhece o seu limite. É verdade. Geralmente a gente só fala assim depois, que já fez tudo, né, na vida, e você. Nossa, por que que eu não. Por que que eu fiz isso? Às vezes a gente fala, né? Por que que eu cheguei nesse extremo? Exato. E quando a gente não põe esse limite, né, não sabe o nosso limite, a gente não consegue dar o limite para o outro. E aí, das duas, umas, ou você vai ficar sendo, de uma certa forma, ferida e sobrecarregada, porque o outro vai trazer sempre a demanda, acreditando que você vai. E aí você vai vestir a guerreira, a Mulher Maravilha, todas elas, e vai resolver. Ou com amor, com carinho, você vai falar: olha, não dá, né? Isso. E é interessante que no relacionamento, tô falando que não só entre homem e mulher, tá? Sim, Mas tá. mais entre homem e mulher, porque é o relacionamento mais íntimo de conexão. Aham. Normalmente você atrai o que te falta, tá? Normalmente não. A lei da atração, mais ou menos assim, tá, gente? O que te atrai no outro é aquilo que te falta. Então, por exemplo, se você é uma mulher, a gente tá falando aqui sobre uma mulher muito com perfil mais da Mulher Maravilha, né? Enfim, com a Sim. síndrome se você é uma mulher muito forte, uma mulher que se posiciona muito, muito, você vai atrair um homem Mais mansinho. Manso. mais tranquilão, mais E aí vai mansinho. reclamar que o homem não tem atitude. Aí! Aí a chave! Chegou no ciclo que eu chamo, né? Na verdade, que é o ciclo dos comportamentos que se retroalimentam. E aí eu te falo, quanto mais você fizer pelo outro, menos ele vai fazer. Sim. Mais você vai reclamar que ele não faz. Mas ele vai achar que ele não faz direito, porque ele não faz do jeito que você quer. E nunca acaba, é uma bola de neve. É E um vocês ciclo. cresce. Eu entendi isso cedo, graças a Eu Deus. também.
Então, na verdade, quando você se conhece, você consegue recuar com recursos emocionais. Você consegue estar no seu lugar de forma tranquila, plena, sem culpa de não estar fazendo mais e nem estar fazendo menos. Calma aí, uma pausa aqui para respirar. Gente, é justamente isso. Falando de maternidade aqui agora, que é o nosso público maior, né? Às vezes a gente reclama, ai, meu marido não troca uma fralda, não faz nada, mas a gente tá sempre lá. E a gente pede, ai, troca a fralda aqui, se eu não fizer naquela hora também, aí faz. Então, se a gente tem a gente pra fazer, eles vão querer fazer. Então, é um ciclo Exatamente. que fica assim, vicioso, e a gente, como guerreira, torna o marido. Ele não precisa ser guerreiro junto com a gente. Uhum. Tem que ter um guerreiro. Vamos deixar essa função pra ele, gente. Que já é o É, isso desde a da aí. criação, desde lá, né? De muitos anos atrás, já é isso, cada um com sua função. E quando a gente respeita a nossa função, o nosso limite, o nosso papel, a gente entende o que é pra ser feito. E tudo anda em quê? Harmonia. Harmonia. E a gente consegue até não só permitir que o outro ocupe também o espaço, outra lei da física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Isso. Se tem alguém sempre fazendo, por que o outro não consegue nem entrar para fazer? Não tem Né? chance. Ou também o outro às vezes se acomoda, porque nós temos, como a gente já iniciou aqui conversando, o nosso cérebro tende à zona de conforto. Então, se ela vai fazer, para que eu vou fazer? Se eu sei que ela vai fazer ainda melhor do que eu, para que eu vou fazer, né? Então, acaba que, sem querer, a gente acaba retroalimentando esse lugar. Então, como é que a gente consegue, muitas vezes, ajustar isso aí? Dando espaço ao outro. Por mais que, às vezes, o espaço fique vazio. Porque, às vezes, o espaço só fica vazio, o outro só vai se mexer, porque está tão acostumado na zona de conforto, o outro só vai se mexer quando esse espaço fica vazio mesmo. Eu vou dar um exemplo lá em casa, né? Eu trago os meus exemplos, né, gente? Até porque eu trabalho com a confidencialidade. O meu trabalho é pautado na confidencialidade e no não julgamento perante as minhas mentoradas. Então, eu trago do meu exemplo para que cada um pegue para a sua realidade. Entendi. Né? Eu até posso colocar em casos e tal, mas existe, isso aí acontece muito, né? Demais, o que eu vou falar agora. Vou falar um exemplo da minha casa e que acontece muito com outras mentoradas de outras formas, com outros aspectos. A gente estava reajustando afazeres. Aí a gente faz aquela lista que cada um tá fazendo e tal, não sei o quê. A gente percebe que um tá fazendo mais que outro, né? Enfim, como a gente tá falando. Então tá bom. Então olha só. Maridão, você vai ficar por conta da cadela. Tudo voltado à cadela é com você, né? Aí eu falo assim, vamos lá, você vai ficar por conta da cadela. E aí, o que eu fiz? Já com recursos emocionais, eu parei de olhar para as questões da cadela. Nem olhei mais, porque eu sabia que se eu olhasse e visse que tava sem comida ou sem água, eu ia botar, gente. Porque Entendi. é meu, faz parte da minha essência, por mais que eu trabalhe, né? Então aí eu já não vou nem olhar. Beleza. E aí ele ficou por conta da cadela e eu fazendo as minhas coisas, tentando fazer, dando conta do meu. Beleza. Belo dia, a gente encontrou a cadela bebendo água no box. Aí tem que contar 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu te pergunto, ele esqueceu de novo a água? Não. Sim, né? Ah, depois Nunca mais. desse episódio, não. Nunca mais ele esqueceu a água. E é isso que eu tô falando. Às vezes a gente tem que recuar. O que acontece? Muitas mentoradas falam pra mim assim: ah, mas se eu não fizer, ele não vai fazer. Ok. Até porque muitas vezes ele tá acostumado com esse movimento, né? Só que muitas vezes, antes dele pensar em fazer ou não, até porque Você já cada um fez. tem um ritmo diferente, né? Tem muito nisso. E falam muito que quando você é muito acelerada, você atrai a pessoa mais devagar. Mas Porque Deus quer te ensinar a desacelerar. Mas é o que te atrai, é o que te falta. Caramba, mas é difícil, né? Olha, você sabe que eu não sou essa. Eu até lá no salão eu brinco que eu sou uma mulher muito diferente. Eu não sou a mulher que briga pela toalha em cima da cama. Eu não sou a mulher que. Não. Eu também não sou, não. Eu só peço. Dá pra fazer isso aqui? Dá. Essa aqui é a sua função? Eu sou exatamente assim, eu não olho. Então, E mas automaticamente o meu marido, ele é muito, muito rápido. sabe? Ele vai lá e faz, ele é bem proativo. Então, quando eu casei, eu conversei com meu esposo, com meu noivo na época, antes de casar. Eu falei, olha só, eu não te cobro, você não me cobra. Você sabe o que tem que ser feito, eu sei também. Então, você vai olhar para aquela louça, você não vai ficar falando para eu lavar. Eu vou lavar, que eu sei que é a minha função. Vamos dizer assim, a sua é jogar o lixo fora, eu não vou ficar te cobrando.
Então, quando isso é conversado, o tratado não sai caro, Olha, na minha casa, a né? gente não tem divisão de tarefa, porque como eu tô te falando, como ele é muito proativo, ele faz mesmo, ele não então isso não é um problema na minha casa e nunca foi. Que bom. Mas a gente tem um lema: incomodou, vai lá e faz. Ai, ótimo esse daí, hein? Não olhe de cara feia pra ninguém, não faça aborrecido, porque se te incomodou, você levanta e faz com alegria. Adorei. E isso serve para os 2, sabe. Aham. Então, um exemplo, a louça tá lá na pia, me incomodou, eu levanto e lavo. Sim, Incomodou a ele, ele levanta e lava. Na minha casa funciona muito, porque eu, de fato, eu não fico sobrecarregada e nem ele, né. sim. Mas aí vai muito de Não é cada aquela Isso que eu casa, ia né. falar. cobrança. Lembra que eu falei que na verdade, a vida é feita de significados. E o que tem significado para um não tem significado para outro. Então, por exemplo, uma louça na pia para um tem um significado, uma louça na pia para outro tem outro significado. E numa casa onde, de repente, um se incomoda mais e o outro se incomoda menos, o que acontece? Aquele que se incomoda mais acaba, às vezes, indo Aham, mais para Mais, fazer ação mais, fazer e fazendo mais. mais. sim, E sem querer, o outro acaba se acomodando, que não é nem né? por querer, Mas, né. gente, não é proposital. Realmente É um instinto, né? são os comportamentos que se retroalimentam. E você só consegue quebrar esse ciclo quando você se enxerga nele, você reconhece e você começa a sair desse lugar que você está. E você só consegue sair com recursos emocionais. Porque senão você fica no automático e você não consegue sair. Perfeito. Agora, até falando de harmonia, né, que tem tudo a ver com esse assunto, pode até ser um pouco polêmico ou não, né? Ou não. Beca, eu queria perguntar pra você como é trabalhar em família. Pode ser bom, pode ser ruim. E queria que você desse alguma dica, né, pra quem quer abrir um negócio em família. Pra mim é maravilhoso. Porque lá em casa, é algo muito natural desde de sempre, nós sempre, fomos muito de sentar e conversar e esclarecer. E a gente tem liberdade para pontuar as coisas positivas e falar: "Olha, isso aqui não tá legal", né. E dentro de um negócio, lá somos 3, né, eu, minha mãe e meu irmão. Só que dentro nós somos mãe e filhos fora do estúdio. Dentro do estúdio, nós somos sócios. Uhum. E eu tenho toda a liberdade de falar com a minha mãe com amor, com carinho e respeito por ela ser pelo ser humano que ela é, né, e por ser minha mãe, óbvio, mas principalmente pelo ser humano. "Olha, isso não tá legal, isso não a gente precisa ajustar isso". Então eu acho que, não só, quem quer abrir algo em família, é primordial conversar, não acumular as coisas, né. E eu acho que isso, na verdade, serve para todos os relacionamentos. Porque a Sim. gente vai enchendo as caixinhas, as caixinhas, as caixinhas e chega uma hora que a gente não sabe mais fazer com aquele monte de entulho de coisas para resolver, pendências, emocionais muitas das vezes, né. Então, é ter muita clareza de A qual é função, qual é o foco. foco que você quer, né, qual é onde você quer chegar, delegar, ter muita clareza de qual é a função de cada um dentro do negócio e a gente brinca lá, você não deixa o mimimi de lado, amor. Vamos falar a verdade. Porque tá todo mundo querendo chegar no mesmo denominador comum, né, tá todo mundo em prol ali de dar certo. Então, sentar, conversar, esclarecer, colocar receber os pontos positivos e ok, vamos continuar, e o que não for legal, esteja aberto para ouvir. Mas eu acho que é o que eu falo, isso não é só num negócio, Sim. porque se você dentro de casa não tiver, eu digo que tudo na vida é um feedback. É Se verdade. você não tiver, pronto para ouvir os feedbacks que a vida te dá, porque nem sempre o feedback ele vai vir do Positivo. não, positivo e nem sempre eu vou falar assim: "Carol, vem aqui que eu quero te dar um feedback". Às vezes o feedback ele vai vir numa atitude. E aí um exemplo, tá, voltando para a maternidade, um exemplo, se eu chego em casa e o meu filho: "Uau, mamãe!", vem correndo, o meu chega, ele: "Mãe, minha maravilhosa, minha princesa", e me beija, me beija. Esse é o normal do meu filho. Agora, o dia que eu chego em casa e meu filho fala: "Oi, mãe".
e volta pra televisão, e volta pro é um feedback que a vida tá me dando. Sim, Eu tenho que verdade. prestar atenção. E no negócio não é diferente. Então, assim, lá a gente, graças a Deus, a gente, tem muita harmonia, a gente tem e eu digo que a gente só funciona junto, é impressionante. Quando tá os 3 junto, sai a coisa Dá boa, certo, dá né? certo, não tem como dar errado. Mas eu acredito que por isso, porque a gente se respeita muito. Eu acho que respeito, respeitar a posição e entender que cada um vai você precisa aceitar o que cada um te coloca de positivo e de negativo, e tá todo mundo querendo ir para o mesmo ponto, que é o sucesso, que é a empresa crescer. Então é basicamente isso, é muito importante. E É aí sobre isso. todo o resto vem, né, uma boa administração, um bom mas o pilar principal Tem que estar em é harmonia, é né? estar em harmonia e estar pronto para receber os feedbacks positivos e negativos e estar Perfeito. disposto a se modificar, estar Evoluir sempre, estar disposto a evoluir. né? Até falando nesse pilar, nessa base, Mônica, hoje a gente vê as famílias, assim, muito desestruturadas, né? Falando em família agora. Eu queria que você desse alguma dica para as famílias que se encontram nesse momento sem harmonia entre o casal ou entre o filho. Às vezes eu acho que acontece muito na fase da adolescência, né? Você pode falar melhor. Qual dica você daria para quem está passando por isso nesse momento? Investir em tempo de qualidade, sendo bem objetiva. Tempo de qualidade não é necessariamente aquele tempo, vamos ver o filme juntos. Porque quando você está vendo filme, o seu foco está na tela, o seu foco não está no outro. Tempo de qualidade é um momento que possa te proporcionar conversa, conexão, olho no olho. Então, um bom tempo de qualidade, momentos de refeição, que é um momento que está sendo muito perdido, É verdade. sem eletrônicos, Sem televisão também, né? sem Sim. televisão também, né? Às vezes jogos, jogar um joguinho de, De por exemplo, tabuleiro, uma dama, um negócio. tabuleiro, dama. Com adolescente, na hora da refeição, vocês podem fazer assim: botar uma pergunta em cima de cada prato, uma perguntinha. Como você se sente hoje? Aí cada um tem uma pergunta diferente. Aí, por exemplo, como você se sente hoje, ou diga uma coisa que foi muito interessante para você que aconteceu hoje, porque às vezes o adolescente, ele tende a querer se conectar mais com o grupo, porque ele está mais preocupado com a socialização do grupo do que de casa, Sim. né? Então isso é uma pergunta mais direcionada para que você faça com que ele coloque para fora. Quer ver uma pergunta muito legal? Como você acha que o seu pai está se sentindo? Não, diferente. Você tá com Ele vai ter que olhar para o pai, ele vai ter que observar o Ah, pai. Traz empatia, desenvolve empatia no adolescente. Ele tem que olhar para o pai, para ele achar como é que o pai está se sentindo, nossa, amei isso. né? Então, assim, são pequenas coisas que a gente vai sentar para comer, põe aquela perguntinha ali em cima do prato. Ou você faz na mão, no papel ali, uma coisa prática, né? Então, são momentos de conexão realmente com tempo de qualidade. O eletrônico hoje está sendo algo muito complicado para a família, muito. Ele está gerando muita desconexão, demais. Com criança, jogos de tabuleiro, lá em casa a gente usa muito o lembra o quê? Aí um fala água, aí o outro fala água me lembra, Ah, Uhum. é? água me lembra, O sei lá, mar, o mar. O mar me lembra viagem. viagem. E aí cada um vai Ai, falando. adoro esses jogos, eu já comecei aqui. Exato, porque eu tenho um de 8, né? Vai fazer 9 daqui a pouquinho. E é de 4. É, Então, a já gente dá pra... já dá pra fazer. E a de 4 consegue participar. A gente tem que tomar cuidado com Uhum. isso. Tem que ser momento, né, de conexão. Mas aí você tá percebendo, até mesmo ali, o que ele tá falando que lembra, você tá vendo quais são as conexões que ele tá fazendo. Sim. Verdade, qual a visão que ele tem das Qual a visão que ele coisas. tem, Perfeito. né? Eu concordo isso, de termos de qualidade, até no meu perfil, eu é nichado maternidade, e agora eu tô focada muito em dicas de passeio e viagem em família, passeio em geral. Seja restaurante, ou seja numa Quinta da Boa Vista, um lugar para passar um tempo, porque eu sinto essa necessidade para minha família, porque eu vivi muito isso com meus pais, esse tempo de qualidade. Então, quero trazer isso na minha vida, na minha família, e eu quero transbordar para outras famílias também,
para que elas vejam que é possível. Eu quero trazer isso de acessível, que é bom, Sim. você pode, você consegue. E tem coisa que vale a pena você parcelar no cartão, né, gente? Eu Exato. sempre brinco assim, vale a pena, tem Vale coisa a que vale pena, a pena. porque gera memórias, Isso. né. E uma coisa que é muito importante para criança, para adolescente, para o ser humano, é ele entender que ele pertence a uma família, Se sentir é o senso pertencente. do pertencimento. Uhum. Ele pertence a uma família que vai amá-lo, ele é amado, ele faz parte daquilo, e ele pode ser quem ele quiser ser, quem ele é, ele Isso. pode trazer a essência dele que ele vai continuar sendo amado. Isso desenvolve a individuação, que é o nome, Uhum. é o nome técnico para isso. Então, como é que um ser humano se desenvolve com muita autonomia na vida? Com o senso de pertencimento e individuação. Uhum, Pertenço, mas posso ser eu, que eu vou uhum. continuar pertencendo. Entendi. Eu É o fa- não se encaixar É. naquela bolha, né? Eu Que a gente falo estava falando muito, lá no início. exatamente. Eu falo muito isso com o Theo. O Theo tem 5 anos, né? E às vezes eu chego, outro dia eu tava viajando e eu falei, Theo, eu vou levar. Ele queria muito um fone, assim, né? Com Aham. 5 anos, gente, ele já queria um fone. Aí eu falei, a mamãe vai levar pra você. E aí ele falou pra mim assim: vai trazer, mãe? Mas eu mereço? Eu falei, claro que você merece. Aí ele, o que que eu fiz? Aí eu falei, eu vou levar porque eu te amo por quem você é. Você não precisa fazer nada pra você merecer. Você é o meu filho amado. E eu te amo e eu vou te presentear. Então eu acho assim que a gente que tem crianças pequenas, né? Isso começa desde muito pequeno. Sim. A gente às vezes acaba, com o Theo, eu cuido muito do o que ele é. Filho, você é inteligente, você educado, você é carinhoso. E quando ele faz uma coisa errada, você está mal criado. Ele não é mal Está. criado. Isso, porque a palavra tem poder, ainda mais vindo de pai e mãe, E, né? e é algo que você escuta todos os dias. Ai, você é mal criado, você é. Às vezes, o pai e a mãe ele libera tanta coisa ruim para a vida Que a daquela. pessoa acaba Que a sendo. criança, ela cresceu ouvindo a vida inteira que ela é tudo de ruim, E eu né? costumo falar que não é nem desde pequeno, é desde a barriga. Desde a barriga. Eu sempre Eu, falo para as eu- meninas, você que tá grávida, começa a orar pelo seu filho, a pedir e já a jogar palavras de bênção. Você vai ser um homem de exatamente. fé, um homem justo, um homem do bem, vai ter uma família. Eu falava desde a gestação É pro igual Arthur. lá em casa, o Theo Então, também. assim, já é muito abençoado. Depender de mim, vai ser muito abençoado. Eu tive um caso, né, onde os pais vieram me procurar, porque o filho estava com uma questão bem complicada de comportamento na escola e de convívio. E aí o pai falou: "Não, porque o nosso monstrinho e Nossa, tal, acabou. não, porque eu brinco com ele que ele é jacaré". Ai, meu Deus. E aí eu falei: "Ah", aí a gente conversando, né, em sessão, aí eu falei: "Enquanto você chamar o seu filho de monstrinho, ele vai agir como? Uma bênção, O pior é quando eu já vi né?". chamado de outra coisa, da própria coisa ruim. É, Mas assim, é sem querer, tá? A pessoa estava fazendo aquilo com certeza, gente. não Até é porque se ele estava ali querendo. procurando ajuda, ele queria o melhor para o filho Sim, dele. mas É Sim. sem querer, ele estava fazendo a brincadeira. "Ah, mas eu fico brincando de jacaré". Aí eu falei: "Você não quer que ele morda ninguém?". O que mas que jacaré, jacaré né? faz, gente? É. Né? E eu vou te falar que foram pequenas, gente, às vezes são pequenos ajustes, pequenas mudanças. Pequenas coisas que você pode ir fazendo com o seu filho, né, a sua colocação de uma forma diferenciada. Por exemplo, o seu filho fez algo que você não gostou, a forma como você fala vai passar para ele que você está punindo ele e brigando e ficando com raiva dele, vai passar para ele que ele está tendo a consequência do que ele fez, mas que você vai amá-lo independente disso. Verdade. Tem muita diferença. Como Uhum. é o amor de Deus pra gente? Leno, puro. Misericordioso, não é? Misericordioso. Exatamente. A gente faz, né, E enfim, incondicional, É. né? Não tem. incondicional. E é o nosso amor pros nossos filhos. E é isso que a gente tem que passar pra eles. E é isso que traz o senso de pertencimento. Perfeito. Olha, já estamos chegando aqui no nosso final. Falei pra vocês que ia passar rápido, Passa viu? rápido. Aqui a gente tem agora o bate e volta, que é aquela pergunta e responde, tá? Vou fazer uma pra cada e vocês me respondem como achar melhor. Becker, qual o maior diferencial de uma profissional da beleza? Ela entender exatamente isso, porque ela não, ela vende, ela entrega autoestima, cuidado, e empoderamento. Ela não é só o cabelo, tem muita coisa por trás disso. Eu acho que quando você entende isso, o seu diferencial é enorme. Perfeito, perfeito.
Mônica, como ter um relacionamento a 2 notável? Que é o seu Onde lema. exato. Cada um exercendo de forma plena, sabendo o seu lugar. O que te cabe dentro dos seus 50% do relacionamento, sem exigir do outro que o outro não é capaz de te dar. Perfeito, perfeito. Agora o nosso agradecimento à Agência 4. A Agência 4 é a agência que faz toda a identidade visual do Podcast, também as edições dos nossos reels, dos nossos cortes. Então, você que tem um podcast ou você que tem uma empresa, microempreendedor, empreendedor, quer uma equipe, né, de muito profissionalismo, que vai fazer toda a edição para você, todo o conteúdo, preparação, pode chamar a Agência 4, que com certeza eles vão te ajudar. E é isso, meninas. Queria que vocês deixassem um último recado para essa câmera aqui, que vai ser bem direto para quem está assistindo a gente. Então, pode ser uma frase, um recado mesmo, uma dica, uma motivação, uma indicação também. Fiquem à vontade. O que eu queria falar para vocês é que quando a gente se sente pesado, é importante que a gente busque a leveza. E como é que a gente consegue encontrar essa leveza? Quando a gente entende qual é o nosso papel e a gente faz o melhor que a gente pode fazer dentro do que nos cabe. E é isso que nos traz a leveza da vida. E como é que a gente faz isso? Quando a gente sabe o que nos cabe. Quando a gente sabe quem é a gente e o que a gente é capaz de fazer. Sem gerar expectativa no outro, porque do outro a gente não dá conta. A gente dá conta da gente. Perfeito. Alta responsabilidade. Eu tô levando essa palavra para a vida. E você, Becky? E o que eu deixo é que se coloque em primeiro lugar na sua vida. Tenha como prioridade as suas coisas, mas olhe para o outro com amor. Porque quando a gente entra nessa área de se priorizar, a gente tem que ter cuidado para não passar por cima do outro, né? Então, se priorize, e seja feliz. Tenha como prioridade a sua felicidade, e se aceite como você é de verdade, né? E esteja pronto também aceite as mudanças que a vida te impõe, né? E eu acredito que É mudar sem perder sua essência. exatamente, isso né? aí. É trazer isso aí. E é isso, gente. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de ir lá seguir no nosso Instagram, Podcast Podcast. E para mais conteúdos de maternidade e família, vocês podem me seguir também, carol.santiago. E agora passo o arroba de vocês também, meninas. O meu é monicachaves.oficial. Pode seguir lá. Vamos lá, o meu tem 2. Tem o do estúdio, tá? Estúdio Ana Ludolf. E tem o meu pessoal, Becker Ludolf. É isso. Obrigada por estarem aqui com a gente. Beijos, até a próxima. Tchau!